Esse garoto, desde criança, ele sempre foi agredido e humilhado pelo seu próprio pai. E o seu pai, na verdade, era um dos maiores chefes de gangue da região. Após o garoto perder a sua calma, ele acabou deixando seu pai em estado vegetativo e foi parar em uma prisão juvenil, aonde esse garoto vai passar as piores e mais insanas situações da sua vida. Salve, meus cria, beleza? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma obra de prisão que eu sei que vocês gostam muito. E eu garanto pra vocês que a obra é muito boa. Já deixa o like aqui no início do vídeo mesmo pra dar uma ajuda pro canal. E sem mais enrolação, marcha! A nossa história começa com um garoto deitado no chão cheio de sangue na cara. E pela sombra a gente consegue ver que tem um homem muito forte batendo no garoto. E é dito, a violência era um assunto diário. Porque toda a minha vida eu cresci sendo espancado sem motivo nenhum. Por uma pessoa que seria o meu próprio pai. E pra mim a violência era uma coisa normal, assim como a respiração. Algo realmente tão natural. A cena então muda pro garoto um pouquinho mais velho, ele tava com um alvo no meio da sua cara e ele tava pedindo desesperado pra pararem. Porém, uma pessoa com um elástico e uma moeda estava pronto pra atacar na cara dele. O garoto então fala assim, você só não pode me bater normalmente? Não tem necessidade de você fazer isso comigo, cara. O homem então fala assim, ué, você não quer isso? Eu achei que você precisava de dinheiro, não é? E o nome desse cara loiro era Kim Sung-Ho e ele foi condenado a 2 anos de prisão por assalto sexual. E o Kim Sung fala assim, você já fez qualquer tipo de coisa que poderia ganhar dinheiro até agora. Removendo neve por 300 won, aquecendo nossos sapatos por 100 won e por 200 won você foi um cão por um dia. E agora você sendo um grande alvo humano, você ganhará 500 wons, você sabia? O protagonista então um pouco assustado, ele fala, bom, eu então farei isso. E eles estavam numa prisão juvenil, basicamente uma fundação casa. E lá era uma instalação que acomodava criminosos juvenis com menos de 19 anos. Em outras palavras, era um lugar onde todos os adolescentes atrozes da Coreia do Sul estavam reunidos. E esse lugar era onde a violência e crimes aconteciam diariamente. O Kim Sung-Ho então fala assim, bom, seria melhor você apertar bem os seus olhos pra eles não saírem voando, sabia? E vai ser muito engraçado se isso daqui acabar ficando alojado na sua testa. Porém, de repente o elástico acaba cedendo e a moeda vai pro lado, batendo assim na porta do banheiro e caindo na privada deles. O maluco então fica muito estressado e fala assim, mano, que merda do caramba, vocês têm mais uma borracha aí? E o outro fala assim, bom, as faixas de borracha são muito raras por aqui, você sabe, né? O homem então fala assim, bom, você teve sorte dessa vez, hein, Cha Jo Yong. O nosso protagonista então fica muito feliz com isso, porém, de repente ele acaba se levantando e indo correndo em direção à privada. E os caras falam assim, mano, não é possível que esse maluco realmente vai fazer isso, vai pegar a moeda da privada. E o Kim Sung fala assim, bom, deixa esse moleque pra lá, já que seria muito fácil deixar ele sair assim tão facilmente. O homem então fala assim, ô garoto, se você quiser realmente essa moeda, você vai ter que pegar ela com a sua boca. Um belo de um desgraçado, né? O prota então acaba ficando olhando aquela moeda lá no meio da privada e os caras ficam rindo dele. E um dos presos fala assim, você não sabe, né, mas alguém teve uma diarreia enorme aí ontem. E sem pensar 2 vezes, meus amigos, o prota coloca a cara dele na privada. Mano, que nojo, velho. Um dos prisioneiros então fala assim, chefe, não é hora do hack agora? E o cara fala, nossa, mas já? Ei, garoto, é melhor você sair daí lentamente, já que você tá cheirando a merda, entendeu? E assim todos os outros presos estavam rindo da cara do nosso protagonista. Os presos então estavam comentando que o garoto Yong, ele era muito idiota, já que ele ficou assim em apenas 1 mês. E mesmo que ele não tenha dinheiro, eu acho que ele já desistiu de ser humano. E isso é o que os presos estavam sentindo. Porém, um dos presos fala assim, bom, ele está aqui na verdade por tentativa de assassinato também. Então é dito, Cha Jo Yong, tentativa de assassinato, condenado a 3 anos de prisão. O chefe então fala assim, bom, assassinato não é nada comparado a ganhar dinheiro. E os presos falam assim, ué, mas por que esse cara seria tão obcecado assim por dinheiro? Será que ele tem algum tipo de dívida ou algo assim? De repente então na sala do nosso prota aparece um policial. E ele fala, número 7199, Cha Jo Yong, vem até aqui, você tem um visitante. O prota então acaba olhando pra trás e falando, um visitante? E ele fala, a razão pela qual eu estou juntando dinheiro é porque... E bem nessa hora ele é interrompido, já que a cena muda para uma garota de cabelo curto e cachecol vermelho, parecendo a Mikasa de Attack on Titan. Ela então fala, o que há com você? Por que seu rosto está assim tão fino? Esses idiotas não estão alimentando você na prisão? Ou será que você está sendo espancado aqui na prisão? E essa pessoa se chamava Dai-Yun, e era uma amiga de infância do nosso prota. E ela fala, você é realmente um idiota. Eu já te falei que a primeira impressão é muito importante. Eu não disse pra você enfiar alguma coisa no olho de alguém logo de início? E essa era a única pessoa que ia visitar o prota. E ele fala, bom, de qualquer forma, por que você está me visitando com tanta frequência assim? Não há necessidade de desperdiçar dinheiro assim. Ela então se levanta muito irritada e fala assim, ué, você tá achando que eu sou um tipo de mendigo ou algo assim? Me diga o que há com essas moedas. E de onde você comprou isso para enviá-los pra mim? E mesmo que eu não tenha nenhum tipo de pai, isso não significa que eu estou aceitando dinheiro suspeito, sabe? O prota então fala assim, ei, mas por que você trouxe isso daqui de volta? Ela então fala, isso tudo é por causa da nossa
nossa promessa, não é? A nossa promessa é de vivermos juntos em Seul, assim que nos formássemos no ensino médio. E eu já preparei o dinheiro com meus próprios termos. Então é só cuidar do seu corpo agora. De repente, então, enquanto eles estavam conversando, um guarda acaba aparecendo e fala assim: bom, o horário de visita já acabou. Ela então se levanta e fala assim: eu espero que você me entenda. Você me entende, né? Tudo que você precisa pensar é ser libertado daqui o mais rápido possível. E nunca atraia você mesmo. Isso é uma promessa, certo? O Prota então só consegue acenar se despedindo dela. Mas quanto mais ela vai se distanciando, mais o Prota vai ficando depressivo. E ele só consegue pensar nas promessas que ele fez. A cena então muda para o Prota e a garota sentado numa espécie de hospital. E o Prota fala assim: bom, o meu pai, não por causa dessa escuma, ele acabou, bem, deixa pra lá. A garota então toda machucada e suja, ela fala: o quê? O que você tá dizendo? Desculpa? Você só pode estar brincando com a minha cara. E ela dá um tapão assim do lado do rosto do nosso Prota. E ela fala: você não está em nenhum momento para se preocupar comigo. O seu pai, ele está em estado de coma depois de ser atingido pelo vaso de flores que você balançou. E se ele nunca acordar nesse ritmo, a polícia não vai deixar você ir tão facilmente assim. O Prota então todo machucado fala assim: bom, está tudo bem. Considerando os abusos domésticos que eu recebi até agora, a punição não será muito severa. A cena então acaba mudando para o tribunal. E o juiz fala: Cha Ju-yong, esse tribunal condena você a 3 anos de prisão. O que acaba deixando muito espantado o nosso protagonista. E o protagonista ele fica indignado com o que ele estava escutando, já que ele estava sendo preso pelo pecado de revidar só uma vez. E quando ele foi sujeito à violência com o pai dele a vida inteira, por que ninguém fez nada? A cena então muda para o nosso protagonista já sendo preso. E a garota fala assim: certifique-se de não perder suas refeições. E me diga por favor se alguém incomoda você lá dentro, entendeu? E isso daqui que a gente tá fazendo é uma promessa, né? O protagonista então apenas acaba virando seu rosto e indo pra sua cela. E é dito: mesmo que alguém nessa prisão acabar causando problemas, a sentença seria extensa. Porém, se um dos prisioneiros se comportar, a sua sentença pode ser reduzida. O protagonista então estava sentado no chão pensando que ele iria passar ali 3 anos da sua vida. Olhando uma foto sua e da sua amiga, ele fala: bom, vamos aguardar então os 3 anos. Porém, aquele cara loiro chega assim e fala assim: nossa, garota linda, hein? É sua namorada? E o protagonista fala: não, é apenas uma amiga minha. E o cara fala assim: ah, amor unilateral, né? Entendi. E você, me entrega essa foto aí agora. O protagonista fala assim: o quê? A minha foto? Não, eu não vou entregar minha foto. E o cara fala assim: ah, olha isso, então o jovem está tentando reagir, né? O homem então já se prepara para atacar o protagonista, falando que ele tem que corrigir ele imediatamente. Porém, na hora que o cara ia começar a espancar nosso protagonista, acaba aparecendo um guarda. E o guarda fala: dormitório 36, você tem um novo interno. E o cara fala assim: ah, carne fresca, né? Assim então o guarda acaba apresentando o prisioneiro 3397. E meus amigos, o maluco não tinha cara de bons amigos não, fi. O guarda então fala assim: bom, por favor, eu estou implorando para você não começar nenhuma dificuldade e nenhum tumulto. Estaremos observando tudo que você faz por um momento. E nisso os presos falam assim: ué, esse cara, eu acho que eu conheço esse cara. Não foi ele que matou 7 delinquentes na sua escola? O nome dele é Ma Jin-yoon. E é dito então: Ma Jin-yoon, assassinato de 7 pessoas, condenado a 20 anos de prisão. E essa é a sentença mais longa no tribunal dos jovens. Nesse momento, todos que estavam ali no local ficaram em choque do maluco. E todos estavam se perguntando: caramba, ele matou realmente 7 pessoas? E o Kim Sung fala assim: ah, vocês são muito mulherzinhas, hein, seus idiotas. Quem é que se importa se ele matou 7 pessoas ou 1000 pessoas? Será que existe alguém aqui que não seja tão ruim quanto ele? Basta olhar pra essa sua cara ridícula que já dá pra saber que você é uma besta selvagem. Realmente você tem uma aparência muito adequada pra um assassino. Mas não vamos ser arrogantes aqui, então veja se você se comporte direito, né? E assim ele acaba estendendo a mão para o Ma Jin-yoon. O Ma Jin-yoon então apenas fica observando aquela mão e vira as costas pra ele. E o Kim fica revoltado e fala assim: bom, eu achei que ia ser tudo com calma, mas parece que esse desgraçado realmente é um idiota. Ele então se prepara para dar um socão nas costas do Jin-yoon. Porém, em alta velocidade ele acaba se esquivando do golpe do Kim, o que acaba deixando todos do local ali muito surpresos com isso. O Kim fica se perguntando: ué, como que esse desgraçado conseguiu se esquivar do meu golpe? E ele ainda estava de costas para mim. O Jin-yoon então se prepara para dar um socão na cara do Kim. E o nosso protagonista fala assim: bom, ele é diferente. Uma pessoa que matou 7 pessoas. Ele realmente é só diferente. Porém, de repente, quando a mão do Jin-yoon estava quase chegando na cara do Kim, o Kim simplesmente conseguiu revidar muito mais rápido, acertando um soco em cheio na cara dele. O que faz o cara cuspir até sangue pela boca. Mano, o maluco realmente é sinistro, hein? O Kim então começa a dar várias bicudas nele, falando: ô seu desgraçado de merda, se ponha no seu lugar e reconheça quem é o chefe dessa merda. A cena então muda e o Kim tava batendo na cabeça dele, falando assim: ô, vai buscar água para todos nós. Só que mesmo depois de tudo que aconteceu com ele continuava se recusando a ser subordinado das pessoas. E assim, todos os presos da cela continuavam espancando ele. O Prota então fica pensando: mano, como que ele conseguiu aprender
aprender a fazer tudo de errado aqui. E até mesmo um porco sendo enviado ao açougueiro com certeza não seria tão mudo desse jeito. E pelo visto sou eu que vai ter uma vida muito difícil aqui por causa de um peixe inútil. A noite então chega e todos já estavam dormindo. E mostra que o Ji-hoon estava com a cara toda estourada de porrada. O nosso prota então acaba chamando ele. O prota então fala: por acaso você é um idiota? É tão difícil assim agradar um pouco o chefe? Mesmo que seja uma merda, esse é o chefe e o rei do presídio. Na verdade, desse dormitório. Então é natural a gente apenas calar a boca e fazer o que ele disse. E é melhor você nem se irritar tanto assim quando você não pode nem lutar. E apenas faça o que ele diz começando por amanhã. Porém, o Ji-hoon acaba respondendo o nosso prota. E ele fala assim: você, garoto, você realmente sempre viveu de uma forma submissa dessa? E após falar isso, ele apenas vira pro lado e vai dormir. O protagonista então fica pensando: ué, o que ele tá falando? Mesmo depois disso, ele que me deu um conselho? Será que eu realmente estou vivendo a minha vida inteira de forma submissa? Mas eu tenho que continuar fazendo isso, pelo menos até eu sair desse lugar. A cena então muda pra amiga do nosso prota. E ela fala: bom, realmente está muito frio. E o Jo-young realmente parece que ele perdeu muito peso. Será que eu devo embalar alguma comida pra ele? Considerando a sua atitude, ele não pode falar sobre isso. Mas ele provavelmente está passando por um momento muito difícil lá dentro. Então ele pelo menos deve comer bem. E uma marmita para ele nessa situação não é nada. Mas ele vai ficar realmente tocado com essa minha atitude, certo? A garota então, que estava muito feliz, começa a atravessar a rua. Porém, de repente, meus amigos, o nosso Truck Khan é implacável. E quando o caminhão já estava quase chegando perto dela, a cena muda para o nosso prota. E ele estava dormindo bem pleno lá na sua cama. Porém, quando a cena volta para a garota, ela estava completamente ensanguentada e toda a marmita dela estava jogada na rua. Assim então a cena acaba voltando para o presídio, onde um cara estava falando assim: bom, minhas condolências pra você. O protagonista então pergunta o que ele estava fazendo. E o guarda responde: bem, garoto, houve um acidente de carro no cruzamento na frente da prisão. Então o que eu estou dizendo na verdade é que a sua amiga veio a falecer. E com essas palavras, a mente do nosso prota simplesmente é destruída. E meus amigos, ele tava com tanto ódio, mas tanto ódio que dava pra ver na cara dele. O Kim então acaba chegando chamando o nosso prota de idiota. E ele falou: seu desgraçado, você não limpou o banheiro hoje? Será que você está ficando completamente louco pelo que aconteceu com você? O Kim então acaba se surpreendendo com a atitude do nosso prota, perguntando: não me diga que você está olhando a foto da sua crush logo de manhã. Um dos presidiários então fala assim: bom, houve um acidente hoje cedo de carro aqui na frente da prisão. E parece que o acidente foi com essa garota da foto aí. O Kim fala: ah, não é possível. Sério que você tá falando isso? Então quer dizer que a garota que se acidentou era sua namoradinha, né? Aquela que sempre tava vindo te visitar aqui, né? Mas por que você estava mentindo então, seu pobre idiota? O que você vai fazer agora que a sua namorada está morta? O Kim então acaba tirando a fotografia da mão do nosso prota e fala assim: bom, ela era até que bonitinha, não é? Que desperdício, não é, garoto? Ei, algum de vocês aí quer essa foto aqui? Vamos então começar com as ofertas de 500 wons. E esse preço aqui tá barato até demais. Nesse então nosso prota começou a se lembrar das palavras do Ji-hoon pra ele, perguntando se ele realmente sempre viveu de forma submissa desse jeito. O prota então pensa: bom, essa é uma edição limitada de mim agora. O prota então se levanta e simplesmente dá um socão na cara do Kim, derrubando ele com muita ignorância no chão, o que acabou assustando todos os prisioneiros que estavam ali naquele local. E meus amigos, quando mostra a cara do Kim, tava completamente amassada no chão, o que acabou surpreendendo até o Ji-hoon. Então temos um flashback do Ji-hoon e do prota. O prota então fala assim: bom, eu vou te contar uma coisa. O meu pai, ele era o braço direito de um chefe de gangue de sucesso. E desde que eu era muito jovem, eu fui espancado diariamente por aquele desgraçado. Mas o que eu posso fazer, né? E mesmo que eu fosse espancado todos os dias, eu tinha que morar com ele, já que ele era meu pai. Mas acabou acontecendo uma situação. Houve apenas uma vez, uma única vez, que eu não aguentei mais aquilo, que foi a vez quando meu pai tentou ameaçar a minha amiga. Então voltamos para o presente, o rosto do Kim estava completamente ensanguentado. Todos então acabam partindo para cima do nosso prota. E o prota fala: bom, pelo menos ao ser espancado até a morte pela escória do meu pai, eu aprendi isso apropriadamente. O prota então começa a descer todo mundo na porrada, derrotando um por um. E o Kim fica impressionado como que aquele desgraçado sabia lutar tão bem assim. A cena então muda e todos já estavam como destruídos no chão, todos já sem consciência e todos ensanguentados. Então vemos o Kim de joelhos para o prota pedindo desculpas, pelo amor de Deus, para ele não matar ele, dizendo que daria todo o dinheiro dele. E ele fala: você não queria dinheiro? Eu posso te dar isso. O quanto você precisa, é só me falar. O prota então fala: dinheiro? Dinheiro realmente é muito bom, mas agora eu não preciso mais dessa merda. E assim ele começa a espancar muito o Kim, dando vários socos na cara dele. O prota então fala: porque a razão de eu fazer tudo isso, me humilhar pra vocês, e pela razão de eu ter me segurado até esse momento, nada disso existe mais. A cena então muda e temos o nosso protagonista todo espancado no chão. E é dito: siga os meus passos e se torne um gangster de verdade. Foi isso que o meu pai me disse. Várias e várias
vezes enquanto ele me espancava todos os dias. E esse ciclo de agressão diária aconteceu quando eu era muito jovem ainda, e eu nem sequer conseguia olhar nos olhos do meu próprio pai. Mas tinha uma coisa que eu sempre pensava: eu tenho que me tornar o mais forte de todos. E até os dias de hoje eu tenho essa tatuagem esculpida no meu corpo, e era a única direção que a minha raiva poderia ir, já que estava indo em direção aos olhos do dragão. Então mostra o protagonista correndo em direção ao seu pai muito irritado, e o seu pai falando: bom, eu gosto desses seus olhos. Então a cena corta e voltamos finalmente para o presente, onde alguns guardas acabam entrando na cela e eles ficam horrorizados com o que eles estavam vendo, se perguntando o que o prota tinha feito naquele lugar. E quando a cena muda para o nosso prota, todos estavam ensanguentados no chão. E o guarda fala assim: Jo Young, não acredito que você conseguiu fazer isso, não me diga que realmente foi você que fez isso. E o prota, já com o olhar totalmente mudado, fala: sim, fui eu que fiz isso. A cena então muda para o nosso prota sentado em uma cela parecendo bem menor do que o normal, e ele estava sentado apenas observando aquela fotografia, que já estava totalmente manchada de sangue. O prota então acaba se lembrando da sua amiga falando se o pai dele tinha enlouquecido, já que tipo de pai que bate na criança no primeiro dia do ensino médio dela? E isso já era demais até mesmo para o maior lunático de todos, já que ele deveria estar ali para dar os parabéns para ele agora. O prota fala: não, relaxa, não é a primeira vez que isso acontece comigo. E a garota pergunta irritada: ué, você tá bem? Como assim não é a primeira vez que acontece isso? E ela fala que não dá pra continuar assim e que ela teria que falar seriamente com o pai dele sobre isso, já que ele tinha prometido pra ela isso. O prota então acaba segurando no braço dela, falando que era pra ela nunca ir na casa dele, e se ela fizesse isso, ela estaria quebrando a sua própria promessa, e ela teria que parar de chamar ele de meu amigo. A garota então acaba ficando um pouco sentimental, falando que ela realmente não entende essas coisas porque ela nunca teve uma casa. E o prota fala: não, relaxa, eu não quis dizer isso. A garota então fala: Seul, depois da graduação alta da escola, eu estou pensando em me mudar para Seul, e eu na verdade já estou farta de viver nesse maldito orfanato, e esse bairro pequeno acaba me sufocando muito, então eu estou pensando em ir para Seul me formar em uma universidade decente, conseguir um emprego em uma empresa grande, dirigir um carro estrangeiro e carregar bolsas de luxos e morar em um apartamento com vista para o rio Han. O prota então pergunta: ué, você sempre foi materialista desse jeito? O protagonista então começa a pensar que se ela for realmente pra lá, ele vai ficar pra sempre sozinho nessa vida. Mas a garota responde: bom, na verdade eu gostaria que você viesse comigo também, e isso seria uma coisa muito incrível pra mim. Ela então acaba pegando a mão do nosso prota e fala assim: você realmente vai comigo? Eles então acabam juntando seus dedinhos e fala: bom, isso é uma promessa. E ela fala: se você não cumprir a sua promessa, terá que me chamar de nona pelo resto da sua vida. E o prota fala que ele não concordava com isso não. De repente então um homem estranho acaba aparecendo falando que aquilo era um casal muito lindo, e ele pergunta se ele poderia tirar uma foto do casal. E quando o prota ia falar que eles não eram um casal, a garota acaba falando que sim, ele pode tirar a foto. Aquele homem então acaba tirando a foto que o protagonista sempre está olhando. De volta pro protagonista, ele acaba dando um soco na cela que deixa a marca da sua mão na parede. O protagonista então começa a se culpar muito, falando que tudo isso é culpa dele, já que se ele não tivesse feito aquilo tudo com seu pai e tivesse ido pra esse lugar, talvez a Dayun ainda estaria viva, já que ela não precisaria ir visitar ele nesse lugar imundo. O prota então começa a dar vários e vários socos na parede, falando que tudo isso realmente é culpa dele. E assim então o prota começa a chorar, se desculpando, olhando para sua foto. Um dos guardas então aparece falando assim: garoto, eu realmente sinto muito pela sua infeliz situação, mas eu também não posso esquecer de tudo que você aprontou e fez dentro da cela, mas você nem mesmo tocou na sua comida de ontem, então tenta se acalmar um pouco primeiro e pelo menos comer um pouco. Garoto, realmente a vida tem que continuar, você não pode ficar nesse estado pra sempre. O protagonista então acaba caindo de joelhos, chorando muito, pedindo desculpas, já que ele era um fracassado completo. A cena então muda para o refeitório e parecia tudo normal, os presos comendo. Então vemos o Ma-Yun comendo, e os presos estavam falando assim: ei, vocês realmente escutaram os rumores que estavam falando por aí? E o outro fala: ué, que boatos que você tá falando? Bem, falaram que o nome do cara era Cha Jo-Young, e ele tava batendo em todos no seu quarto e foi enviado para uma sala de punição. O outro preso então pergunta: ué, mas por que esse garoto faria isso? E o outro fala: bom, aparentemente o líder da sala acabou zombando da morte da sua namorada, já que essa garota havia morrido num acidente de carro recentemente, e assim ele acabou perdendo uma luta. E meus amigos, os presos estavam achando isso muito incrível, já que pra eles essa situação inteira era muito revigorante, e o Ma-Jun estava apenas escutando todos esses boatos que estavam circulando pela penitenciária. De repente então, um homem que estava do lado do Ma-Jun acaba se levantando, e um dos presos estava falando: isso significa que é um novo líder agora. Bem nessa hora, esse homem que tinha levantado do lado do Ma-Jun acaba pegando a cabeça do cara e esmagando ela no prato de comida. O cara então fala: do que vocês estão falando sem mim? Vocês realmente parecem estar se divertindo muito, não é? Então se vocês não se incomodarem, deixe-me entrar no assunto também. E o nome desse cara era Park Jong-chan, e ele foi preso por assalto especial, que eu realmente não sei muito bem o que significa. O cara então fala: vocês realmente estão dizendo que esse cara se tornou líder ao se rebelar? E vocês ainda estão dizendo que isso é realmente refrescante?
Então me respondam o porquê. Será que vocês estão querendo realmente me deixar também? Nisso, todos os presos que estavam na mesa começam a ficar em choque com as palavras do cara. E nisso, todos eles acabam respondendo que eles nunca abandonariam ele. E isso definitivamente jamais vai acontecer. Nisso, Jong-chan pergunta pro cara que ele acabou de esfregar a cara na comida. E ele fala, e você, já está bem? O homem então fala chorando, Mo, desculpe Jong-chan, eu realmente não deveria ter falado aquilo. O homem então fala assim, bom, então o nome do bastardo é Cha Jong-yong, né? A cena então muda para uma semana depois. E um dos guardas estava falando pro nosso prota assim, bom, o líder que você bateu ainda está no hospital até agora. Caralho, que socão foi esse do prota, mano? É o One Punch Man? Deixou o maluco em coma, mano. O guarda então fala, vamos deixar você sair em uma semana considerando a sua situação atual. Então é melhor você não causar mais dificuldades para nós. O protagonista então acabou voltando para sua cela. Porém, a expressão do nosso protagonista mudou da água pro vinho. O cara tá simplesmente com a cara de marrento absurdo. O Majin pensa assim, bom, ele derrubou o líder da sala agora. Então a galera daqui não vai receber ele muito bem hoje. Mas o que eu posso fazer para ajudar esse garoto? De repente um dos presos acaba se levantando chamando a atenção do nosso prota. Porém, para nossa surpresa, ele pergunta se o prota estava bem, já que ele estava passando por um momento muito difícil. Todos os presos então acabam cercando o nosso prota perguntando se estava tudo bem com ele. E se foi difícil passar pela punição naquela sala pequena. Um até pede pro nosso protagonista relaxar e descansar um pouco. Tinha gente até se oferecendo para massagear os ombros do nosso prota e até pegar água para ele. Realmente a vida mudou da água pro vinho, né? Tá vendo? Violência resolve tudo, família. Não, relaxa, eu tô brincando, hein? O Majin então tava escrevendo no seu caderno que recentemente ele chegou e percebeu uma coisa. Na escola, seus pais, poder, aparência e notas são fatores muito importantes. Mas aqui nessa situação do centro de detenção juvenil, a força é tudo. A cena então acaba mudando para o pátio da detenção. E o prota acaba chamando o Majin. O prota então fala, por que você fez isso? Porém o Jin não tava entendendo muito bem o que ele queria falar com isso não. E o prota fala, bom, naquele dia, quando eu tentei matar aquele porra do líder da sala, você acabou me parando. E é irônico ser parado por uma pessoa que veio pra cá por ter matado 7 pessoas. Então, por que você me parou naquela situação? Já que aquele cara também estava te atormentando muito. Então eu gostaria de escutar da sua boca o porquê que você me parou. Então vemos um flashback do Ji-1, onde tanto as suas mãos quanto seus pés e o seu corpo inteiro estava coberto de sangue. E ele estava lá parado em pé ao lado de várias pessoas mortas no chão. E ele só ficava se perguntando o que eu estou fazendo na Terra. E na hora que o Ji-1 ia responder o nosso protagonista, aquele maluco acaba chegando em direção ao nosso prota. E ele fala, então você é o Cha Jo-yong, né? Na verdade, você parece bem menor do que eu pensei. E como alguém tão baixinho e fracote como você conseguiu bater no Kim, esse cara realmente devia ser um pedaço de merda fraco pra perder pra você. Mas me responda uma coisa, garoto. Por que você fez isso? Por que simplesmente do nada você se rebelou contra ele? Será que você realmente tá tão desesperado assim pra poder tomar o lugar de líder da sala? Ou será que tem um motivo a mais por causa disso? O protagonista então fala, você tá perdendo seu tempo. Eu realmente não dou a mínima pra isso. Se eu perder esse cargo, tanto faz pra mim. O homem então começa a rir do protagonista falando assim, garoto, você realmente tem um jeito merda de falar com os outros, não é? E você sabe o que eu odeio na maioria das pessoas? São pessoas arrogantes como você que não sabem aonde vocês pertencem. Então deixa eu ensinar você, garoto, como se faz. O cara então dá um socão no estômago do nosso protagonista. E depois pega a cabeça do nosso protagonista e já tava pronto pra dar um socão na cara dele. E ele fala, o que acontece com o cão que ousa morder o seu dono? E na hora que ele ia acertar o soco do nosso prota, aparece um guarda do lado das grades. O cara então para, bom, parece que esse guarda me pegou em cheio. O homem então fala que aquilo tudo era apenas uma brincadeira, que não passava de uma brincadeira entre amigos. E é dito assim, garoto, você sabe o que tá acontecendo? Como líder da sala, você pode lutar o quanto você quiser, sobre o contexto de manutenção da ordem do local. E essa é uma das regras desse centro de detenção juvenil. Então agora eu acharia melhor você lutar. Porém o cara começa a espancar muito o nosso protagonista e ele simplesmente não revida. O que deixa o Jin muito impressionado do porquê que o garoto não tava revidando. O Jong-chan então acaba jogando o nosso prota contra as grades da cadeia. O homem então fala, você é tão fracote que nem consegue revidar um golpe em mim. E bater em você não é nada divertido. E assim que ele arregaça as mangas da camisa, dá pra ver uma tatuagem no seu braço. E quando o nosso protagonista acaba olhando com muita atenção para o braço desse cara, ele percebe que era um dragão. E assim, na hora, o nosso protagonista se lembra de quanto ele era espancado pelo seu próprio pai. E a única coisa que ele conseguiu olhar era no peito do seu pai aquele dragão estampado. Que por sinal até parece o Kaido de One Piece transformado, velho. O Jong-chan então fala assim, bom, ao julgar pelo seu tom rude de falar, parece que você realmente não tem medo de nada, não é? E não me diga que você fez tudo isso por causa daquele acidente inútil. Aquele acidente de merda com um caminhão. Porém, nessa hora, meus amigos, que ele fala do acidente, o nosso prota simplesmente vira uma bicuda na cara do maluco. O prota então acaba jogando ele no chão com muita força e pegando o braço dele e torcendo pra trás. O cara então fica perguntando como que esse bastardo conseguiu
fazer isso com ele. O Prota então muito sério fala assim, repete isso que você disse. E o cara só conseguia se perguntar que diabos é esse bastardo. O Prota então começa a dar vários chutes na cabeça dele e o cara fica gritando desesperado pra deixar ele ir embora. Porém o Prota fala que ele está morto dessa vez. Bem nessa hora então o nosso Prota acaba segurando o braço do cara com muita força. Justo o braço que tinha aquela tatuagem. O cara então se pergunta o que ele ia fazer com o seu braço. De repente então o nosso Prota sem nenhuma piedade acaba quebrando brutalmente o braço daquele cara. O protagonista então fala, desde que eu era muito jovem, a única direção em que minha raiva era perdida e poderia ir era em direção aos olhos desse maldito dragão. A cena então muda para duas senhorinhas e elas estavam falando assim, ei, eu ouvi dizer que o pai daquele garoto é um gangster. E a outra fala assim, bom, parece que aquela criança está intimidando alguém e ele será uma má influência para esse barro. E o protagonista apenas fala assim, bom, fique calmo, foi nisso que eu sempre fui melhor. Quando o protagonista estava chegando perto da porta da sua casa, ele começa a escutar vários gritos de uma voz diferente da sua casa. Assim então o protagonista corre em direção à porta e abre ela o mais rápido possível. Quando ele abre a porta, o seu pai estava lá numa pose bem intimidadora e estava tudo bagunçado na casa. E ainda mais tinha uma garota deitada no chão. O pai do protagonista então fala assim, bom filho, você chegou bem na hora. Essa garota aí é sua amiga? E a garota que estava no chão era Dae-yoon. O pai do garoto então fala assim, bom, ela acabou entrando na casa de outra pessoa e fazendo observações ousadas. Ela disse que se eu tocar em você mais uma vez, eu iria se ver com ela. O homem então fala assim, e depois dessas palavras ousadas, eu tive que repreender ela um pouco. E nisso o Prota tava tentando se manter o mais calmo possível, controlando muito a sua raiva, já que a sua melhor qualidade era o quanto ele conseguia ficar calmo em situações assim. O pai do Prota então fala assim, bom, diga para essa garotinha que se ela repetir isso mais uma vez, eu vou ter que mandá-la de volta para casa onde na verdade estão a mãe e o pai dessa garota. E meus amigos, na hora que o cara fala isso, o Prota simplesmente não consegue controlar sua raiva e parte pra cima com tudo do pai dele. E meus amigos, o Prota não bateu nele não, o Prota massacrou o pai dele em uma arte muito forte. E depois daquele dia que ele não conseguiu ficar calmo, o pai dele acabou entrando em estado vegetativo. A cena então muda pro pai dele já deitado lá em estado vegetativo. E o homem fala, bom, ele tem poucas chances de acordar novamente. A menos, claro, né, que um milagre aconteça. E o Prota apenas conseguiu olhar para a tatuagem do peito do seu pai, que era aquele dragão. O Prota então suspira e fala, bom, tudo bem, parece que finalmente teve um fim. A cena então volta para o presente lá no presídio, onde todos os detentos estavam observando o que o Prota tinha feito. E todos eles estavam falando que o nosso Prota era realmente maluco. Ele mal tinha saído daquela cela e já queria voltar para lá de novo, já que ele continuava cometendo alguns tipos de delitos ali dentro. O Prota então estava olhando o corpo destroçado do maluco enquanto ele olhava a tatuagem dele. Assim então os guardas falam, o tempo de exercício acabou. Prisioneiros, por favor voltem para os seus quartos. E nisso, da janela lá do alto, tinha uma pessoa observando todos os presos. E o cara fala, bom, não está um pouco barulhento demais lá fora? E é dito, talvez seja porque esse é o lugar onde muitas crianças com muita energia se reúnem. Um cara então fala assim, a propósito, eu estou feliz que você pareça saudável. Ouvi dizer que você acabou de sair do hospital, certo? E se você tiver qualquer inconveniência, sinta-se à vontade para me avisar. E eu tentarei fazer o melhor por você. E o nome do cara era Kayon Chang-so, e ele era o diretor da prisão juvenil. O homem então fala, bom, por falar nisso, quem que você está aqui para conhecer? Assim então o homem acaba dando um sorriso. A cena então muda para a cela do nosso Prota, onde todos eles estavam de joelhos. E todos eles estavam um pouco nervosos ao estar na presença do nosso Prota. E nisso o Jun estava escrevendo no seu diário que aquele foi um mês absurdo. E ele fala, bom, eu acho que eu vou ficar junto nesse quarto com um cara realmente muito absurdo. De repente então o guarda acaba chamando o nosso protagonista, pedindo para ele chegar até a porta, já que ele tinha um visitante. O que acabou surpreendendo muito o nosso Prota, já que só quem visitava ele era sua amiga. E no corredor o Prota estava se perguntando, quem que será essa pessoa que quer me visitar? A minha mãe já se foi quando eu era muito jovem. E todos os meus parentes estão me impulsionando. Então quem será que é essa pessoa? Eles então chegam até o escritório do diretor da prisão. E o Prota se pergunta por que ele estava ali. O homem então fala, bom, faz muito tempo em que a gente não se vê. O Prota então acaba olhando para aquele homem que estava no meio das sombras e só consegue lembrar do seu pai, da sua figura imponente e macabra. O homem então fala, foi realmente ver você fazendo tudo isso ao vivo, meu bom e velho filho. E o nome do pai do nosso Prota era Cha Gang-yong. Nisso, nosso Prota não conseguia acreditar que o desgraçado do pai dele ainda estava vivo. Mas é aquele velho ditado, vaso ruim não quebra. O homem do lado do nosso Prota começa a debochar do Prota, falando, garoto, parece que você está realmente bem surpreendido com isso, né? E por que você não está tão feliz assim em ver seu pai? Mas o que importa é que ele acordou milagrosamente há não muito tempo atrás. E é realmente uma sorte, não é? Já que graças a Deus está tudo bem com seu pai. E nisso, nosso Prota se lembrava das palavras do cara falando que ele só poderia acordar por um milagre. E que foi dito que a chance do pai dele acordar era muito pequena. O Prota então fica indignado ainda se perguntando como que ele estava bem na sua frente. O pai do Prota então fala assim, bom, você ainda não
acredita no que você está vendo, né? E ele fala, bom, eu sou a mão direita da organização e ninguém conseguiu fazer isso comigo, nem mesmo a polícia. Mas quem diria, né, que meu filhinho fracote conseguiria fazer isso comigo? Eu só sei que quando eu abri meus olhos eu percebi que eu estava no hospital e eu me sinto muito triste com isso. E assim, do nada, mano, simplesmente do nada o pai do nosso prota começa a chorar. O pai do protagonista então fala que ele estava muito triste com o prota e ele fala que como pai ele realmente quer encontrar ele, já que ele ama muito seu próprio filho. E ele fala que como pai não há nada que ele possa fazer por ele nesse momento. Então ele não teve escolha a não ser matá-la, entre aspas. Assim então o prota fica muito confuso com o que ele falou. A cena então muda para o acidente da amiga do nosso protagonista. E quando ela foi atropelada pelo caminhão, na frente dela simplesmente aparece o pai do nosso prota. Ele chega bem perto dela e fala assim, bom, você disse que era melhor não ter um pai como eu, não é? Porém os pais devem fazer tudo pelos seus filhos. E pensando bem, garotinha, parece que você ainda não entende isso, já que você nunca teve pais desde o início. Assim então voltamos para o presente. O pai do protagonista então fala, bom, eu pensei que você era apenas um filho patético, que só podia suportar tudo e ficar calmo e calado. Mas essa foi a primeira vez na minha vida que eu vi você fazer alguma coisa que preste. E essa garotinha foi o gatilho para isso. Então digamos assim, meu filhão, eu tentei apagar ela. Então eu acabei voltando para aquele caminho e terminei de matar ela. E eu fiz tudo isso para o seu próprio bem, meu filho. Nisso, sem pensar duas vezes, o prota já se levanta na maior fúria de todas, pronto já para estraçalhar a cara do pai dele de novo. Porém o prota acabou recebendo alguns tiros de dardos. E isso na verdade era as correntes de choque dos tasers. O prota então acaba caindo duro no chão e o pai dele chega bem perto dele e fala assim, você realmente quer a sua vingança? Matando seu próprio pai no caminho? Então eu vou te dizer uma coisa, meu garoto ingênuo. Eu vou te contar a única maneira de me matar. Existem alguns dos nossos membros aqui na prisão juvenil. Agora eles mal fizeram as tatuagens novas dos seus corpos, mas alguns deles provavelmente se tornarão os pilares da minha organização no futuro. Prove-me então que você é melhor que todos esses garotos e assuma o controle de toda essa prisão juvenil. Então, se você subir tão alto e ganhar o reconhecimento de todos, algum dia você pode ser capaz de me derrubar, garoto. Falou o cara que foi espancado e entrou em coma pelo próprio filho, né? Esse cara tá se achando demais, mano, pra que tomou um pau. Mas continuando, o pai do prota fala assim, e me supere no segundo em comando e prepare-se para enfrentar o dragão celestial. Assim você vai conseguir realizar o que eu, o seu pai, nunca consegui realizar em toda a minha vida. E se você realmente conseguir completar tudo isso, a minha vida será completada por sua causa. O pai do protagonista então pede pro cara cuidar do seu filho, e o homem responde que não tem problema nenhum, que ele vai fazer isso. De repente então os policiais que estavam com as armas de choque não estavam conseguindo controlar mais o nosso protagonista. Ele simplesmente segurou aquelas cordas de choque e ia partir pra cima do pai dele. O prota então fala, não continue falando essas asneiras pra mim, seu velho idiota. Pode ter certeza que eu vou te matar e vai ser aqui e agora. E daqui pra frente, meus amigos, a obra vai ficar sinistra. Os guardas que estavam em volta do protagonista ficaram impressionados como que ele conseguiu se levantar, e o nosso protagonista já estava com sangue nos olhos só pensando em matar seu próprio pai ali mesmo. O prota então começa a se lembrar das coisas que o pai dele falou, sobre a organização, sobre a vida dele e assumir o controle do dragão celestial. E se o protagonista fizesse tudo isso, a vida do seu pai seria completa graças a ele. O protagonista então repete para ele parar de falar essas bobagens, porque com certeza ele iria matar o pai dele hoje. E na hora que o soco do protagonista estava quase chegando na cabeça do pai dele, um cara aparece com a mão na cabeça do protagonista do nada. Na verdade, o prota ele nem conseguiu ver o cara chegando perto dele. O homem então fala assim, bom, perdoe-me por ser rude, meu jovem mestre. O cara então simplesmente pega a cabeça do nosso prota e afunda ela no chão com muita força. O homem então fala assim, bom, esse é o meu dever para servir o chefe. Então é revelado o rosto dele, era um maluco meio que ruivo ou castanho, o cabelo dele não dá pra entender muito bem por causa da luz, e ele tinha uma cicatriz gigantesca no rosto dele em X. O cara então achou que o protagonista tinha sido nocauteado com isso, porém o protagonista começa a tentar se levantar. O homem então acaba falando pro protagonista assim, você acha mesmo que a minha força como comandante do dragão celestial pode ser suportada com apenas duas pernas de um garoto mimado que nem você? O pai do protagonista então fala assim, meu pobre filho, abra bem os seus olhos e olhe ao seu redor. E assim tinha vários e vários caras da máfia em volta do protagonista. O pai do prota então fala assim, você realmente ainda não entende a sua situação? No estado que você está, você jamais poderá me alcançar. Ações assim precipitadas que nem a sua apenas bagunçarão as coisas. E a única maneira de me matar,
Eu já falei pra você que é tomando o controle dessa prisão inteira. E então eu vou continuar olhando para frente até que um dia nós nos encontraremos de novo. Meu querido filho. E assim, todos eles acabam se virando e deixando o protagonista lá no chão. O protagonista então, com muito ódio no seu coração, acaba se levantando aos poucos. A cena então acaba mudando pra sala de madeira. E lá o Magium estava fazendo seu trabalho, meio que montando um pé de um banquinho. E bem na frente do Magium acaba aparecendo um guarda. E o guarda diz assim: você já atingiu a cota de hoje, 3.397. Então você pode ir com um pouco mais de calma. E o Magium fala que ele entendeu. E nisso os outros presos estão observando o Magium, falando que ele era realmente um bastardo. As habilidades de martelo dele eram realmente insanas e incríveis. E ele até quebrou a cabeça de algumas pessoas que fizeram bullying com ele com isso. Os caras então continuam conversando sobre o Magium, dizendo que não importa o quanto eles continuassem olhando pra ele, aquele cara realmente não emitia uma vibração de um assassino frio e calculista que matou 7 pessoas a sangue frio. E o outro dá risada do Magium, falando que ele realmente era um original perdedor. De repente então, um dos prisioneiros acaba aparecendo atrás deles, falando que ele trouxe a caixa de ferramentas. O outro então responde: ah, ainda bem que você trouxe, coloque ela na prateleira agora. E o cara que estava com a caixa de ferramentas não responde. E vimos que esse cara era completamente tatuado no pescoço e no rosto. Esse homem então tatuado acaba atacando a caixa de ferramentas no chão. E os outros se perguntam: ué, por que você tá fazendo isso? Você deixou uma caixa de ferramentas tão boa desse jeito cair, cara? E o homem responde: ah, desculpe, acho que a minha mão perdeu um pouco a força. Porém, ele estava observando muito um dos pregos que caíram da caixa de ferramentas. E nisso, o Magium fica com a expressão muito séria olhando para aquele prego também. O homem tatuado então fala assim: ah, muito incrível, né? Você realmente é muito incrível, Magium. E já faz muito tempo, né, desde que nos formamos no ensino médio. E o nome desse cara tatuado se chamava Yogan Min. E ele foi preso por roubo e incêndio inicial. E mano, quando o cara já tem arma no nome, boa coisa não é, velho. E eu tenho certeza que esse daqui vai fazer uma baguncinha da boa daqui pra frente. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei... O Ganmin então fala assim: bom, eu vi nas notícias, então realmente nos encontramos de novo, né, meu velho amigo? Mas será que você se lembra de quem eu sou? O Majinho então fala assim: bom, não tem como eu esquecer de você, né, Yon Ganmin. O Ganmin então fala assim: bom, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar, cara. Aquela coisa lá nas notícias falando que você matou 7 pessoas. Pra mim essa notícia tá muito estranha e muito mal contada, mas eu vou te perguntar mesmo assim: você realmente fez isso? Porque eu sinceramente não posso acreditar que você fez isso. Só de imaginar que aquele Magium lá da escola fez isso, cara, isso daqui não dá pra acreditar não. E o Magium parecia que tava com muita raiva do que ele estava falando. O Magium então pergunta: bom, o que você quer dizer com isso? E ele: não, nada, não significa nada de especial, já que você sempre foi um aluno bem exemplar desde a sua infância. Eu achei meio suspeito isso que aconteceu com você. De repente então o guarda acaba interrompendo a conversa dos dois e manda ele voltar pra cela dele. E o Gamin fala assim: bom, claro, eu já tô voltando pra cela, não precisa ficar preocupado. Ei, Magium, eu te vejo depois, hein, cara. E foi muito bom te encontrar novamente. Assim que o Gamin vai embora, o Magium fica observando aquele pedaço de madeira que ele estava apertando com muita força. E ele vê que essa mão estava toda ensanguentada, já que tinha um prego cravado nele, bem onde ele estava segurando. A cena então acaba mudando para a cela do protagonista. E o nosso protagonista estava sentado no chão, não falando absolutamente nada, só pensando em tudo que aconteceu com ele hoje. Lembrando de novo das palavras do pai dele, falando que a única maneira de matar ele é tomar o controle dessa prisão. E essa era a única maneira de matar aquele homem. E depois de refletir muito, o nosso protagonista percebe que realmente essa era a única maneira de matar aquele homem que ele chama de pai. E ele fica se perguntando: tá, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas por onde eu devo começar? O nosso protagonista então começa a observar a atitude de todos que estavam naquele local. E os caras só estavam reclamando que eles estavam com tanta fome que eles poderiam até morrer do nada, já que no cardápio só tinha verduras naquela merda. Um dos presos até comenta assim: bom, a gente devia denunciar isso por uma violação dos direitos humanos, não é? E o outro dá risada e fala assim: mano, esquece tudo isso, cara. Mas na verdade eu só desejo uma fatia de pizza, cara. Nossa, eu morreria muito feliz. O outro então fala: você esqueceu que você tá numa prisão? Isso pra mim é um desejo idiota. E ao escutar a palavra desejo, nosso protagonista começa a refletir sobre aquilo. De repente então um guarda se aproxima e os presos começam a ficar quietos, já que o guarda estava muito perto. E os olhos do nosso prota, ao mesmo tempo que estavam muito vazios, estava cheio de ódio. O nosso protagonista então acaba se levantando e fala assim: ei, senhor policial. E o policial fala assim: o que foi? Algum problema? E nisso os presos estavam se perguntando: ué, por que você tá falando com o guarda assim do nada? O protagonista então fala assim: bom, tem um problema muito específico. Será que você poderia me entregar uma pizza? Nisso nem o guarda e nem os presos conseguiram acreditar no que o protagonista estava falando. Nisso o policial fala: número 7199. Será que você esqueceu que você está dentro de uma prisão? Então é melhor você baixar sua bola e sair agora da minha frente. Porém, meus amigos, não parece que as coisas foi por esse lado não, já que simplesmente a cena corta e todos os presos estavam muito felizes dentro da cela. E o porquê? É porque eles estavam comendo 2 pizzas gigantescas. Os presos estavam
muito, mas muito felizes com a atitude do nosso prota. E um fala que não comia comida de fora há muito tempo, e o outro falou que estava tão feliz que ele podia até chorar. Assim então os presos começaram a agradecer muito o nosso protagonista. E nisso o protagonista pensa assim, bom, eu realmente não estava acreditando nisso, mas o diretor e os guardas dessa prisão estão sob a influência do meu pai. E ele se lembra das palavras do diretor falando que era realmente um alívio do pai dele estar seguro, e também do pai dele falando para cuidar bem do seu filho, e o diretor falando para ele não se preocupar. O prota então pensa, realmente, todos eles estão cuidando de mim. O filho desse cara realmente recebeu uma atenção muito especial do que os outros. Então eu realmente tenho que começar a testar os limites do que eu posso fazer dentro dessa prisão. Nisso então um dos presos acaba falando assim, Ju Yong, ou melhor, senhor Ju Yong, poderia falar qual que é a sua verdadeira identidade? Será que seu pai poderia ser alguém do Congresso? Será que esse garoto realmente é da terceira geração de Shaibao? O nosso protagonista então fica em silêncio, só conseguia pensar que ele com certeza iria fazer a vingança dele, não importava o que ele iria usar, mas que ele não podia esquecer que realmente ele era filho daquele homem detestável. O protagonista então pensa assim, tá bom, mas por que o Ma-jun está agindo desse jeito? E nisso o Ma-jun estava separado de todos os outros presos. E o cara fala assim, ei Ma-jun, por que você não está comendo a pizza? E o outro fala assim, mano, deixa ele quieto, cara, ele tá estranho o dia todo. Ele realmente parece muito mais melancólico hoje. Mas será que aconteceu alguma coisa com ele? E nisso o Ma-jun estava só sentado lá no canto de cabeça baixa. A cena então muda para o protagonista e o Ma-jun encaixotando algumas coisas. E nisso, aquele cara tatuado aparece de novo atrás do Ma-jun, com outra caixa de ferramenta e vários pregos em cima. E ele fala assim, opa, eu acho que a minha mão escorregou de novo, cara. E assim, aquele monte de pregos acaba caindo sobre o Ma-jun, que acaba ficando horrorizado e até abaixa suas mãos, ficando incrédulo olhando pro chão. E o cara fala assim, nossa, desculpa Ma-jun, foi mal, é que realmente as minhas mãos estão muito oleosas ultimamente. De repente então o Ma-jun acaba olhando com muito, mas muito ódio na direção do Gamin. Ele então pergunta, o que diabos você está tentando fazer comigo? O que é isso, Yong Gamin? Isso é muito diferente do que você disse pra mim. Alguns presos então acabam cercando o Ma-jun, e eles falam, olha, então ele está olhando pra você, não é, garoto? Então quer dizer que um assassino de nível superior é meu subordinado? Ah, eu estava muito ansioso pra ver isso. Então quer dizer que era tudo mentira, que ele era um opressor famoso lá na vizinhança, né? O Gamin então começa a rir muito e fala assim, ah, droga, era apenas uma mentira, né? Já que o nosso querido Ma-jun, desde a sua infância, com certeza se lembra das nossas bonitas memórias. E você lembra, Ma-jun, de como você cuidou bem de mim? Ou será que você já esqueceu de tudo isso? Vejamos, isso vai fazer você se lembrar dos velhos tempos. Assim então o Gamin acaba pegando a cabeça do Ma-jun e taca ela quase em direção a um prego. E quando a cabeça dele estava chegando bem pertinho do prego, temos um flashback, onde o Ma-jun estava implorando pro Gamin parar. A cena então muda para o rosto do garoto e ele estava desesperado chorando. E nisso o Gamin estava torturando o garoto na escola, já que ele estava trancado dentro de uma espécie de armário. E o Ma-jun estava implorando para tirarem ele de lá. E o armário que ele estava preso estava cheio de pregos perfurando aquele armário. O Gamin então com um sorriso de psicopata fala que a brincadeira estava apenas começando agora. Ele então pega outro prego e começa a martelar aquela caixa que estava preso o garoto. E assim ele começou a fazer uma contagem regressiva. E de volta para o presente, o Gamin fala assim, então, você já se lembrou agora? E ele parou o rosto do Ma-jun bem pertinho daquele prego e o prego estava quase perfurando o olho dele. Nisso, todos os outros presos estavam debochando da cara do Ma-jun, dizendo que aquele idiota estava se tremendo de medo, parecia uma mocinha. O Gamin então acaba pegando vários pregos e fala assim, vocês realmente acreditaram que esse bastardo de merda covarde matou 7 pessoas? Esse merda aqui não teria coragem de matar nem sequer uma mosca. E na hora que o Gamin ia torturar mais ainda o Ma-jun então acaba segurando na maior ignorância o braço do Gamin. E foi tão forte que ele deixou até cair os pregos que estavam na sua mão. E assim, todos os presos que estavam ali e o Gamin ficaram impressionados com a atitude dele. E o Ma-jun fala assim, você quer realmente que eu te mostre como que eu faço para matar alguém? E bem na hora que as coisas iam ficar mais quentes, né, um guarda acaba aparecendo. O guarda então fala que já acabou o tempo de intervalo e que era para todos eles voltarem para os seus lugares. O Gamin então tira a mão dele e fala para ele não tocar nele. E os outros presos que estavam observando tudo aquilo falam que foi muito divertido assistir tudo aquilo. Porém o Gamin não estava nada satisfeito com aquela atitude dele. Ele então pensa que o Ma-jun ainda é muito idiota. A cena então muda pra cela, onde os caras estavam discutindo simplesmente quem ganharia na porrada, Jesus ou Buda. E um cara falou assim, ué, claro que é Jesus, né? E o outro fala, mano, você não sabe de nada, eu assisti Record of Ragnarok, claro que quem ganha é o Buda. E o outro fala assim, mano, Jesus nos deu torta de chocolate, cara. Como é que você fala que Buda que ganha? E o outro falou, mano, sem essa, Buda nos deu hambúrguer. É coisa melhor no mundo do que hambúrguer. Nisso então os dois caras já se levantam e tava quase saindo na porrada. E o outro falou na maior paz, rapaziada, relaxa, é uma guerra religiosa. E ele até fala assim, galera, vamos fazer algumas atividades religiosas. Porém, no outro canto da cela, o Ma-jun e o nosso protagonista estavam sentados calados. Nisso, o protagonista acaba falando obrigado para o Ma-jun. E o Ma-jun ficou sem entender o que o protagonista
protagonista queria dizer que obrigado. E o protagonista falou assim, muito obrigado por você ter me parado naquela hora. Eu realmente poderia ficar aqui por mais uma década na minha vida. O Majin então fala assim, bom garoto, naquela hora você perguntou por que eu te parei. Então por que você me perguntou isso de repente? O prota então fala assim, bom, eu tenho um grande motivo para deixar esse lugar. O humano que acabou matando a minha amiga, então eu vou encontrá-lo. E essa pessoa se chama meu pai. O Majin então responde, mas você falou que seu pai estava em estado vegetativo. O prota então fala assim, bom, isso daí é uma longa história. E graças a você eu vou conseguir sair daqui rapidamente. Então muito obrigado. Nisso o Majin fala assim, mano, você tá zombando da minha cara? Como que você pode dizer isso na frente de alguém que foi condenado por 20 anos de prisão? E o protagonista fala assim, não cara, relaxa, não era isso que eu quis dizer não. O Majin então fala assim, bom, entretanto, eu realmente pagarei a minha dívida. A cena então muda para o depósito de caixas novamente. E o supervisor daquele local dá uma chave para o Majin e fala assim, mil desculpas, mas eu tenho um assunto muito importante para fazer em casa. Então eu preciso voltar para lá correndo. Por favor, Majin, limpe esse quarto e boa sorte. O Majin então acaba observando que em cima da mesa havia uma mariposa. E assim ele fica observando o martelo lembrando do Gamin. E assim temos um flashback onde era mostrado uma borboleta. E o Gamin de 11 anos fala assim, olha amigo, você está vendo isso? Você fez tudo isso pra mim, isso é ótimo. O Majin então fala assim, cara, eu não gosto de insetos porque eles são muito nojentos. Traças e borboletas estão inclusas também. E é dito que o Gamin foi o primeiro amigo do Majin. A cena então muda pra escola, onde alguns caras estavam falando que quem era esse Gamin. E dizendo que esse Gamin era muito estranho, já que ele só continuava coletando insetos parecendo um idiota nojento. Um dos adolescentes então chega perto do Gamin e fala assim, ei, ô seu idiota, você tá coletando isso pra comer mais tarde? O Gamin então fica todo sem jeito tentando explicar, dizendo que não era isso. E o cara fala assim, ah, certo, então você faz dele seu suplemento de proteína, né? Mas diga pra nós, você realmente vai comer isso? De repente então o Majin acaba chegando e mandando eles pararem. E ele fala, bom, eu sei que é tempo livre, mas volte para o seu lugar agora. E os caras falam assim, cara, ele é o presidente da classe. Ele com certeza vai nos dar ponto de penalidade, então vamos ficar quieto. Os caras então falam assim, foi mal, presidente. Vamos fazer uma pausa por agora. Ele então pergunta se o Gamin estava bem, e ele fala que estava tudo bem. O Gamin então todo felizinho fala assim, certo, você se lembra que viria na minha casa hoje? E bem nessa hora os caras da sala falam assim, vamos jogar um novo videogame juntos? Presidente da classe. E nisso o Majin do presente só conseguia pensar, mano, como que o Gamin ficou desse jeito? Os caras então falam, que tal a gente jogar um futebol depois da quarta aula? Porém o Majin fala assim, bom, eu já tenho um compromisso hoje. E os caras falam, pô presidente, você não vai vir jogar com a gente? Mas tá tudo bem. E é dito, bom, estamos nos separando. Ano que vem teremos turmas diferentes. E tínhamos menos dias para sair agora. A cena então muda, enquanto o Majin estava andando na rua, algumas pessoas estavam comentando sobre o Gamin, dizendo, ei, você viu o rumor sobre o Gamin? Eu ouvi dizer que ele tá sofrendo um bullying muito pesado na escola. E o cara responde, bom, é verdade, eu já vi ele sendo atingido uma vez antes. E o outro fala, bom, eu ouvi dizer que ele foi levado para o armazém, o que acabou deixando o Majin muito preocupado com ele. O Majin então sai correndo desesperado para o armazém, para tentar ajudar o seu amigo. Porém, quando ele chega lá e abre a porta do armazém, tinham vários caras já esperando por ele, e não haviam sinais do Gamin naquele lugar. Nisso então ele fica se perguntando onde que estava o Gamin. O Gamin então aparece atrás dele com um sorriso de psicopata e fala, opa meu velho amigo, eu estou bem aqui. E assim acaba empurrando ele pra dentro do armazém. E ele se pergunta o que ele tava fazendo. E o Gamin fala apenas, porra, cala sua boca agora. Você só precisa ficar bem quietinho dentro dessa caixa. E assim ele acaba trancando aquele armário. Nisso os outros caras falam, coletar os insetos foi realmente um sucesso. Eu disse que esse cara era um idiota. E aí Gamin, você quer se juntar à nossa facção? Mas você tem que oferecer seus insetos favoritos. Nisso o Majin estava gritando desesperado pra deixar ele sair. E o porquê que o Gamin estava tão diferente assim de repente. E o Gamin fala assim, espera só um pouquinho aí meu amigo. E ele fala, se a gente pegar os insetos, vamos descascar eles imediatamente. E assim o Gamin já estava com seu martelo na sua mão. Voltamos então pro presente novamente. O Gamin então aparece falando assim, são os mesmos insetos, mas todos gostam de borboletas. Mas eu só penso que as trapos são nojentas. E elas são como eu era antes. O Gamin então acaba esmagando aquela borboleta e jogando ela fora. E ele fala, isso tudo é por sua causa. O Majin então se pergunta por que tudo isso era culpa dele. E o Gamin fala assim, mano, não se faça de bobo. Você achou mesmo que eu não notaria que você estava se fingindo de legal pra mim? Agindo como se você fosse meu grande e velho amigo, enquanto você se distanciava de mim lentamente para me trair. E eu sei que nessa sua cabeça de gente popular, eu era apenas uma mariposa nojenta. E você era uma borboleta que estava sendo gostada por todos da escola. E desde o momento que eu percebi isso, eu sinto que cada dia está ficando mais difícil ficar ao seu lado. E você sabe por que eu me tornei assim? Quem me fez ser desse jeito foi nada mais nada menos do que você mesmo. E eu sou o único que foi afetado pelas suas atitudes. Quando eu ouvi aquelas notícias que você matou 7 pessoas, digamos assim, eu acho que eu acabei perdendo a minha cabeça. Mas isso seria um karma ou algo
parecido. Nisso, o Majin fica muito irritado e fala assim, o que você quer dizer com isso? Na hora que o Majin ia falar que ele realmente é um idiota, o Gamin acaba interrompendo ele, falando assim, bom, isso não importa mais, já que a sua vida medíocre está arruinada de qualquer forma, meu grande amigo. Nisso, então, alguns caras acabam aparecendo e imobilizando o Majin, e um até tampa a boca dele pra ele não poder gritar. O Gamin então fala assim, bom, agora meu amigo, você vai ser esmagado a pó. E os caras falam assim, bom, a partir do momento que você tem que comprar o diretor Maezo, você não foi apenas um cara comum, você sim era um cara muito interessante, meu amigo Gamin. O Gamin então fala assim, ainda não acabou não. Depois de coletarmos aqueles insetos nojentos, devemos descascar. E nisso já bate várias e várias lembranças horríveis na mente do Majin, e ele começa a gritar de desesperado, mandando eles esperarem, já que eles estavam levando ele para dentro do armário novamente, o seu maior trauma. E nisso o Gamin fala assim, e meu amigo, isso tudo que tá acontecendo agora é tudo culpa sua. O Majin então pergunta como que ele pode fazer tudo isso com ele, e o Gamin fala assim, bom, esse é o meu presente pra você. Assim então eles acabam soltando várias e várias lacraias dentro da caixa que estava o Majin, e o Gamin fala assim, bom, digamos que esses daí são meus novos amigos insetos. E assim o Majin começa a gritar muito dentro daquele armário, e o desgraçado fala assim, o que você tá achando disso? Você gostou disso? De repente então o Gamin acaba ficando assustado um pouco, e ele fala, ué, mas por que ele não tá mais respondendo? E ele fala assim, por que você não tá me respondendo? Será que o medo comeu a sua língua? Ou será que você está se segurando? Nisso tinha várias baratas e outros tipos de insetos subindo no rosto dele. Os outros caras então falam assim, olha, que bonitinho, ele realmente tá suportando aquilo. E o outro fala, bom, não adianta se fazer de durão não. O outro cara então fala assim, bom Gamin, você sente pena desse desgraçado? Mas lembre-se que ele é um assassino. E o Gamin fala assim, um assassino? Uma bonequinha dessas? Não me façam rir. O cara então fala assim, Gamin, você realmente é um desgraçado louco, cara, por isso que eu gosto de você. E o Gamin fala, ué, por que você tá falando isso? A gente ainda nem começou. De agora em diante eu vou fazer ele gritar até a sua corda vocal ser rasgada da sua garganta. De repente então, simplesmente do nada, o nosso protagonista apareceu no meio de todos eles. E o prota fala assim, bom, o que você veio fazer aqui? Nisso os caras falaram assim, caramba moleque, tu quer me matar do coração? E o outro, o que esse desgraçado metido a fodão tá fazendo aqui de repente? O protagonista então bem calmo fala assim, como que vocês vão fazer ele gritar? Seria assim? E acabou acertando o golpe em um dos caras que acabou derrubando ele em um golpe só. O outro então, sem perder tempo, já parte em direção ao nosso protagonista, falando, que porra que você tá fazendo aqui, ô seu idiota? Você quer morrer? O protagonista então fala, ou gritar desse jeito e dá um chutão na cara do maluco, afundando ele no chão. Nisso o Gamin e o outro cara que estava do lado dele ficaram impressionados com o protagonista. O protagonista então fala assim, ei Majin, eu disse que eu ia pagar minha dívida e eu vou, mas digamos que a minha dívida vai ser paga de uma forma bem mais dolorida pra esses caras aqui. A cena então muda pra dentro da cela. Os presos então da cela estavam se perguntando onde que o Majin estava naquele momento. E um fala assim, bom, pensando nisso, eu não vi o Majin até agora. O outro então acabou falando que ele foi chamado pelo supervisor na sala de madeira, e foi pedido bem de repente, já que ele precisava ajudar na limpeza. Os outros caras então falam assim, ué, mas é muito estranho, já está muito tarde. Por que ele queria que limpasse logo agora? De repente então nosso prota que estava bem sentado ali quieto, acabou observando tudo isso e se levanta. O prota então se dirige até as grades e chama um policial. O policial fala assim, ué moleque, você de novo? O que você quer? Os presos então que estavam na cela ficam todos felizes falando assim, mano, será que a gente vai comer pizza de novo, cara? E os outros, não, mano, dessa vez vai ser frango, eu tenho certeza. Porém o protagonista bem sério fala assim, abra a porta agora. O que acabou frustrando todo mundo lá que achou que ia ter um banquete de novo. O policial então fala assim, ô moleque, o que você acabou de dizer? Eu não escutei muito bem não. A cena então avança novamente para o protagonista de frente pro Majin, dizendo novamente que ele vai pagar a sua dívida, e mandando ele ficar tranquilo que com certeza ele vai lidar com isso bem. O cara maior lá que estava com o Gamin fala assim, bom, você é o Sha Yu-Yong, certo? Aquele moleque metido que vem causando rebuliço ultimamente. E é dito, quando você estava com o Majin antes eu não tinha certeza, mas vendo essa situação atual, agora eu tô começando a entender as coisas. Vocês realmente são muito próximos, né? O Gamin então começa a dar uma surtada falando, isso é ótimo, cara. O Majin então tem um amigo tão confiável desse jeito, né? Até eu também desejaria ter um amigo desse jeito. O outro cara então começa a rir falando que as palavras do garoto eram irritantes. E ele pergunta, Yong, você é realmente muito leal? E por isso eu acho que eu gosto de você. E será que você também queria ser o meu amigo? E enquanto ele fala isso, ele já estava preparado para dar um soco bem na cara do nosso protagonista. Porém, meus amigos, não deu nem graça, já que o protagonista deu um golpe de judô absurdo no cara, pegando o cara como se não fosse nada, parecendo uma boneca Barbie. E quando o cara já estava estraçalhado lá no chão, o protagonista fala assim, você e eu, amigos? Eu prefiro morrer do que fazer isso. O protagonista então acaba se virando para o Gamin e fala assim, ô loirinho, por que você fez isso com ele? Você não acha que você já está passando dos seus limites? O Gamin então bem sério responde ele, limites? Você só pode estar brincando
com a merda da minha cara, não é possível. O Gami então fala assim, por causa desse traidor miserável, você sabe quanta dor eu vivi em toda a minha vida? Fingindo ser meu único amigo de infância, fingindo que se importava comigo enquanto planejava pelas minhas costas me abandonar e me trair, se rastejando lentamente por baixo pra depois me morder como uma cobra tentando me matar, e que isso sirva de lição pra você também, pra você sempre tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Você sempre deve esperar isso do Magi 1. De repente então o cara que o protagonista deu um golpe de judô acaba aparecendo atrás dele de novo, e acaba pegando o protagonista no mata-leão falando que ele não seria tirado de jogo assim tão facilmente. O protagonista então pensa que tudo isso foi uma construção pra esse momento. O Gami então pede pro cara quebrar o pescoço do nosso protagonista, e o cara fala assim, ah Yong, e aí, como que é? Você vai querer ser meu amigo agora? O protagonista então fica um pouco assustado, já que o aperto daquele cara não era brincadeira não. O protagonista então pensa que ele não tem como escapar, mas esse dedo o cara nunca mais vai conseguir usar na vida dele. Assim então o Gamin começa a apertar muito a barriga do nosso protagonista. O protagonista então percebe que por causa daquilo ele não tava conseguindo respirar de jeito nenhum, já que o cara tava apertando o pescoço dele e o Gamin a sua barriga. E na hora que eles iam finalizar o nosso protagonista, o Majin aparece e fala assim, solte o garoto agora, senão eu vou quebrar o pescoço dele. E assim ele tinha colocado uma corrente no pescoço do maluco maior. O Gamin então fica impressionado que como que aquele cara tava ali e como que ele conseguia escapar daquele local. E depois de pensar um pouco, o Gamin acaba entendendo como que ele conseguiu escapar, já que com o chute do nosso protagonista lançando aquele cara contra aquele armário, acabou quebrando a fechadura na pancada. E meus amigos, pra ter quebrado uma fechadura dessa, o chute foi violento, hein? E nesse momento de distração, nosso protagonista conseguiu se soltar e dar um chute na cara do Gamin. O prota então fala assim, bom, essa foi por pouco, hein? Eu não posso ficar vacilando desse jeito. Enquanto isso, o outro cara tava falando que aquilo ali era uma merda, que tava doendo demais o pescoço dele. O Gamin então, como um psicopata de raça, né? Ele fala assim, bom, continue mesmo, continue estrangulando ele desse jeito. E nisso o Majin tava com o pé na nuca do cara falando assim, bom, eu te disse, né? Se você forçar mais um pouco, eu com certeza vou estragar esse seu pescocinho de merda. O que acabou deixando até nosso protagonista muito assustado com aquela situação, já que ele nunca tinha visto o Majin daquele jeito. O Majin então fala assim, é melhor você ficar bem relaxado aí se você não quiser morrer aqui e agora. E o Majin tava apertando com tanta força, mas tanta força que a mão dele tava até sangrando. E de tanto o cara resistir e o Majin apertar, o cara simplesmente acabou desmaiando. Ou morrendo, né? A gente não sabe ainda por enquanto. O Majin então acabou olhando diretamente para o Gamin. E meus amigos, nessa hora o Gamin já trancou tudo, fi. O Gamin então todo frouxo começou a falar que ele era a vítima. E as coisas não deviam seguir dessa forma. E ele ainda tem a cara de pau de falar que tudo isso que aconteceu foi culpa do Majin. E que tudo que ele fez foi apenas uma autodefesa inocente. E que em toda a vida dele ele não tinha feito nada de errado. Porém, mano, o Majin acaba chegando nele com um olhar sanguinário. E mano, o cara tava tão em choque que as pernas dele começou a fraquejar e ele até caiu no chão. Na hora então que ele cai no chão, ele começa a se ajoelhar e pedir desculpas pra ele, falando que ele realmente sente muito. E pedindo assim pro Majin acabar perdoando ele. Ele então segura o pé do Majin e fala assim, cara, eu devo ter me perdido por um momento, por favor me perdoa. Você sabe, né, eu sou originalmente um perdido idiota. Por favor, pense nisso como mais um erro idiota que eu já fiz, por favor, cara. O Majin então bem sério ele responde, não, eu nunca pensei em você como um idiota. E nisso o Gamin não acaba entendendo o que ele quis dizer com isso. O Majin então fala assim, Yon Gamin, a sua desilusão egoísta já se foi. Eu arruinei toda a minha vida e esse fato não vai mudar. Já tenho matado 7 pessoas no meu currículo. E eu realmente estava pensando muito no que eu ia fazer com você aqui. Mas olhando agora para o que você se tornou, eu realmente não te odeio. Na verdade, eu não te odeio muito. Isso porque nós éramos amigos. Nisso então o Gamin acaba ficando sem reação com a palavra amigos. O Gamin então começa a se lembrar de todos os momentos bons que ele passou do lado do Majin. Porém, logo a face de psicopata do Gamin acaba voltando, falando assim, bom, isso não faz sentido nenhum, seu idiota de merda. Em breve, com certeza, eu vou me vingar de você, seu bastardo. Porém, enquanto ele tava terminando de pensar nisso, o protagonista chegou com uma canelada na cara do maluco que fez ele voar longe. O cara saiu quicando que nem uma bolinha de tênis. Bom, eu não sei vocês, mas essa bicuda aqui pra mim foi muito satisfatória. O protagonista então machucado fala assim, bom, eu disse que eu ia lidar com isso pra você. A cena então acaba mudando e o protagonista e o Majin acabam voltando pra sua cela. O protagonista então que estava de costas pro Majin fala assim, ei você realmente é um idiota, né? E o Majin fala assim, ué, mas por que você tá falando isso tão de repente pra mim? E ele fala, bom, um assassino que matou 7 pessoas está com medo de uma tal fraquezinha de merda. O cara então todo sem graça fala assim, cara, eu não estava com medo não, mano, quem falou isso? O protagonista então fala assim, cara, eu sei. E cara, realmente eu não sei o que aconteceu de ruim com vocês dois. Mas pelo menos você não pensa nesse cara como seu verdadeiro inimigo, certo? E o Majin sorrindo fala assim, o que você sabe sobre alguma coisa, né, cara? A cena então muda, então mostra o que aconteceu depois que o protagonista nocauteou o Gamin. O protagonista então fala pro Majin assim, ué, por que você tá aqui ainda? Por que você não foi embora? E o Gamin fala assim, ei Yong, muito
obrigado por ter me ajudado. E o protagonista falou sorrindo assim, cara, por que você tá falando essas coisas tão assim do nada? De repente, então, um cara acaba aparecendo bem atrás do protagonista do lado do corpo do Gamin, falando, Gamin, acorda agora, cara. O protagonista então fica olhando aquele cara se perguntando quem era ele. O cara então fala assim, cara, por que você saiu da cela sem permissão? Você não tem ideia de quanto eu estava assustado dentro daquela cela. E nisso, o cara tava completamente apagado no chão, não tinha nem consciência. E nisso, meus amigos, simplesmente o cara começa a dar vários e vários socos na cara do Gamin. E o cara já tava como? Destruído no chão, apagado. O cara então começou a gritar que lá tinha uma barata enorme e horrível. E não havia ninguém lá pra pegar aquela barata nojenta. E ele pensou que com certeza ele iria morrer de medo. E essa atitude acaba assustando muito o nosso protagonista e o Magi-1, já que a atitude desse cara simplesmente mudou da água pro vinho. E depois de estourar completamente a cara do Gamin na porrada, o cara falou assim, droga, o sangue dele espirrou em todo o meu rosto. Eu realmente odeio ficar sujo. Esse sangue asqueroso na minha cara está completamente cheio de germes. O cara então numa velocidade absurda que acaba até surpreendendo o protagonista, acaba pegando a roupa dele. Porém, não foi para bater no protagonista, e sim para limpar o próprio rosto dele na camisa do protagonista. E depois que ele terminou, ele olhou pro protagonista com um olhar de psicopata e falou assim, ei você, o meu rosto está limpo? Meus amigos, mano, só tem maluco, é um pior que o outro nessa cadeia, velho. E é por isso que essa obra, cada capítulo que passa, tá ficando mais interessante. O cara então começa a perguntar de uma forma mais insana ainda, perguntando se o rosto dele ainda tava limpo. O protagonista então por um momento acaba ficando em silêncio, né, já que tinha um maluco segurando ele do nada. Mas depois o protagonista fala que o rosto desse maluco tava limpo. Porém, logo em seguida o protagonista fala assim, bom, na verdade eu tô mentindo. Na verdade seu rosto está muito sujo. E nisso o cara abre os olhos e fala assim, o que você disse? Até o Magi-1 ficou impressionado com a resposta do nosso prota. O cara então fica transtornado falando que ele tava muito nojento e parte pra cima do nosso prota. Porém, um dos guardas acaba aparecendo e falou assim, se vocês terminaram o seu trabalho extra, então volte rapidamente para suas celas. O cara então pergunta, o que vocês estão fazendo reunidos aqui? E nisso aquele maluco todo doido lá tava observando um número do nosso protagonista, que era 7.199. Bom, já esperamos que tem mais merda vindo por aí pela frente, né? Mas é disso aí que a gente gosta, mano. Obra de cadeia, se não tiver uma treta da boa, não tem graça, cara. A cena então muda pro pátio, e tinha uns malucos lá correndo todo torto, todo esquisito, parecendo aqueles caras de condomínio quando vai jogar bola. O protagonista então ele tava sentado na escada e ele fala assim, ué, o que vocês estão fazendo aqui, galera? E assim tava todo mundo reunido sentado do lado do protagonista. O protagonista pergunta por que tava todos em volta dele assim do nada. Um dos detentos fala assim, ué, por que você tá perguntando isso? Estamos aqui porque você é o Ju Yong. E o nome desse cara era Gu Namin. E ele tava preso na cela 36. Nisso o protagonista começa a observar os outros detentos lá na frente que estavam comentando sobre ele. Uns estavam falando assim, ué, não é ele sentado ali? Aquele que se exibiu no pátio de exercícios antes? É, cara, eu ouvi dizer que ele foi espancado. Bom, dizem que ele é muito forte, cara, então vamos ficar longe desse maluco. O cara da cela 36 então fala assim, cara, se eu ficar próximo de você, ninguém vai se atrever a brigar comigo. O protagonista então não liga muito pra eles e fala assim, bom, façam o que quiser, eu não tô nem aí. Não me incomodando é o que importa. E o protagonista só conseguia pensar que ele tinha coisas pra fazer do que ficar perdendo tempo ali. E ele pensa, um dragão azul bordado com flores vermelhas. E é mais conhecido como o dragão da flor vermelha. E eu preciso encontrar os caras com essa tatuagem ridícula. Mas por onde poderiam estar esses capachos da gangue? Aonde será que esses vermes dessa organização estão se escondendo? O cara que tava do lado do nosso protagonista fala assim, mas e aí, o que você está olhando todo esse tempo? Você sempre fica olhando pra frente pensando em muitas coisas, mas não fala nada. O protagonista então responde que ele estava procurando alguma coisa. O homem então fala assim, ué, é só você me dizer então o que é que eu procuro pra você. E pode ter certeza que eu vou encontrar. Posso não parecer, mas eu sou conhecido aqui pelas minhas informações. Mano, eu sei não, esse cara tá muito suspeito, cara, não dá pra confiar em ninguém nesse negócio aí não. O protagonista então fala que ele tava procurando uma certa tatuagem. A cena então acaba mudando e é dito, gangues jovens que cometem crimes estão se desenvolvendo. Essas gangues formam um grupo sistematicamente para extorquir dinheiro e bens. Um dos presos então estava falando assim, bom, é verdade que essas notícias estão aí todo dia? E o cara fala, bom, as notícias são baseadas em eventos reais. E é dito, atos violentos e crimes graves entre os estudantes nunca param. Os presos então que estavam de frente para uma TV estavam falando assim, cara, esses caras bastardos são realmente criminosos insanos. Eles devem então apodrecer na prisão por 100 anos. E nisso os presos falam assim, caramba, como que você pode dizer tantas palavras duras assim? Os presos então falam que nem todo mundo que tava na cela era mal. Às vezes só deu azar na vida ou roubou alguma coisa pra poder comer enquanto passava fome. Aquele cara lá chamado Gu acaba falando assim, bom, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Porque eu acabei terminando nesse local aqui. Bom, era uma vez, havia uma Teobok lendária, que vendia no meu bairro. Eu era um cliente regular daquele local. A textura e a mastigação do Teobak e a harmonia do tempero estão em outro nível completamente diferente. Mas em um belo dia, um lunático filho de um congressista local, que era um bandido confiando na influência
influência do seu pai apareceu. Esse cara então acaba falando assim, tia, por favor, me dê um teobaki. Assim então a cena muda pra ele já comendo o teobaki. E ele fala assim, droga, você só pode estar brincando com a porra da minha cara. Isso daqui é feito com bolos de arroz. E é dito, aquele lunático era realmente muito louco. Os caras então começam a destruir completamente o estabelecimento daquela tiazinha, dizendo que o teobaki originalmente é feito de bolinho de trigo. E aquele desgraçado, ele bagunçou completamente aquela loja em pouco tempo. Porém, nesse exato momento, eu acabei aparecendo no meio. Ele então fala que o líder dos entusiastas de teobaki acabou de chegar no local para salvar a pátria. E ele fala que a luta terminou com a vitória dele lendária. E ele fala, bom, eu me tornei o teobaki. Na verdade não, eu me tornei o herói que protegeu a loja de teobaki. Porém, no entanto, tudo tem seu lado ruim, né? Já que eu acabei parando nesse local. Tudo por causa daquele lunático que usou a influência do seu pai no congresso. Porém, eu não tenho arrependimento nenhum do que eu fiz. Os caras então que estavam sentados no chão falam assim, cara, você tá mentindo de novo, né? Um dos presos pergunta pro protagonista assim, você sabe qual que é realmente o nome verdadeiro do Ganamin? E o porquê que ele mente tanto assim? Na verdade, o nome dele é Gu-Ramin. E só explicando esse nome aqui, galera, é meio que um jogo de palavras combinando com esse nome de Gu e Ra, que juntos significa mentira. Os caras então falam assim, bom, eu ouvi dizer que ele foi pego deitado na sua cela anterior e foi ferrado por isso. Ele realmente ainda não caiu em si, não é? O cara então fala assim, mano, do que vocês estão falando? Todas as minhas histórias são baseadas em eventos reais, cara, vocês têm que acreditar em mim. Os caras então falam assim, ah, claro, né, sim, é uma ficção. Mesmo se você morrer, eu não vou acreditar. E o nosso protagonista que estava sentado em silêncio até o momento, ele fala assim, bom, não parece mentira pra mim não. E isso acaba surpreendendo até o Gu. O protagonista então fala, a Fides fornece açúcar para as formigas, e as formigas acabam protegendo elas. E isso é basicamente parecido com o relacionamento com os valentões. E eu posso dizer pra vocês que eu vivi assim a minha vida inteira. E nisso aquele cara fica tão feliz com as palavras do nosso protagonista, que ele não consegue nem expressar o quanto ele está feliz. Ele só pensa, mano, eu posso me tornar finalmente o braço direito do Ju Yong. E isso seria realmente muito incrível. A cena então muda e finalmente chegou a primavera. E a primavera sempre está cheia daquele aroma de flores. E enquanto o Gun estava lá cultivando aquelas plantas, aquele maluco lá todo psicopata com toque de limpeza acaba aparecendo atrás dele. E ele acabou perguntando o que ele estava fazendo ali, já que tudo ali estava cheirando muito mal. O que faz o Gu trancar tanto que não passa nem o Wi-Fi. E ele se lembra de uma vez que ele foi espancado por esse cara. E era dito, isso é tudo por causa de sua mentira. Você tem uma boca muito suja. E essa sua boca suja, pode deixar que eu vou limpar pra você. E nisso, o Gu acaba ficando em choque já que eles se conheciam. Nisso aquele cara começa a gritar muito, falando, o meu ex-líder da sala estava cheio de germes e bactérias e estão em todo o meu rosto agora. Eu sinto que meu rosto está assim, apodrecendo, que nojo. O cara então pensa assim, bom, esse diabo louco, ele realmente tem problemas de saúde mental. Mas por que esse desgraçado apareceu aqui do nada? O Gun então em choque sem saber o que falar, ele acaba pedindo desculpas. E ele fala, cara, eu não vi que você estava aí na minha frente, me perdoa. O cara então fala assim, mas você vai poder limpar isso? O cara então fala, não sim, eu vou poder limpar isso pra você, fica de boa. E ele pensa, cara, esse desgraçado é realmente um anormal limpo. Porém esse cara fala assim, bom, deixa que eu vou limpar você primeiro. E ele acaba atacando um tipo de veneno no rosto do Gu, o que acaba pegando bem cheio nos olhos do cara e ele acaba se contorcendo de dor no chão. E o cara psicopata fala assim, bom, na verdade eu estou aqui pra te perguntar uma certa coisa. O número 7199. Esse cara não está no mesmo quarto que você? E o Gu acaba ficando muito confuso com isso. Ele então tenta se lembrar de quem que era esse número, já que esse número parecia muito familiar pra ele. E quando ele força sua memória, ele pergunta, ué, esse não é o número do Ju Yong? O psicopata então fala assim, cara, esse desgraçado disse que eu estava sujo. E eu estou me esforçando tanto pra ser criativo e limpo, e esse desgraçado vem e fala isso pra mim. E você sabe disso, certo? O Gun então todo em choque e suando frio fala, bom, eu sei. O cara então fala assim, então nós vamos juntos. Vamos mostrar pra esse desgraçado como esterilizar e desinfectar todos eles. E assim que a camisa desse desgraçado acaba abrindo, vemos que ele tinha a tatuagem do dragão azul. Então você já sabe o que significa isso, né? A porrada entre ele e o Prota tá garantida já. A cena então muda pra cela do nosso protagonista, e ele tava fazendo umas flexão de braço com apenas uma mão. E quando ele chegou na repetição 100, ele tava se perguntando aonde que ele viu isso, onde que ele tinha visto aquela tatuagem de dragão. Ele com certeza já tinha visto mais por aqui. Um dos presos então pergunta como que o protagonista poderia ter tantos músculos assim e tanta coordenação motora pra conseguir fazer uma flexão de braços tão tranquilamente assim com apenas uma mão. Ele então pergunta se o protagonista já treinou ginástica fora da cadeia. E esse cara que estava falando com o protagonista era o Gu. E ele simplesmente do nada fala assim, ok, vamos beber um pouco desse suco de uva agora. O protagonista então estranho e fala assim, ué, beber um suco assim do nada? O que tu tá falando? O cara então todo sem graça fala assim, ué, não é bom tomar um suco de uva depois de trabalhar muito duro? E outra, você já tá se esforçando demais aí na ginástica, você vai acabar desmaiando. E sempre é importante se manter hidratado nesse local. O protagonista então acaba se levantando e fala assim, bom, tudo bem, então eu vou beber um pouco. E assim que o protagonista foi beber o suco de uva, ele acabou ficando assustado com o que ele viu.
conseguiu. O protagonista então mudou seu semblante rapidamente e ficou com muito ódio. Ele então acaba virando pro Gu e pergunta pra ele assim: quem que foi o desgraçado que te deu inseticida pra me dar pra beber? E eu acho melhor você me responder isso com clareza e agora. A cena então acaba mudando pro garoto ajoelhado com um copo na boca. Na verdade era uma espécie de funil. E aquele maluco lá que tem toque tava com um desinfetante na mão. E ele fala que ele vai desinfetar a boca dele agora. E é dito: o primeiro quarto em que eu estava, aquele lugar parecia um inferno, porque lá vivia um demônio. Esse maluco então acaba derrubando o desinfetante, se perguntando o que ele iria fazer agora. E quando vemos o corpo do garoto, ele estava convulsionando no chão depois de ter bebido aquilo. E o cara tava desesperado no chão, não pelo cara tá morrendo, mas sim porque o chão foi sujo. Nisso voltamos para o nosso protagonista, e ele pergunta quem que foi que deu aquele inseticida pra ele. O garoto então todo desconfiado e com medo pergunta o que ele tava falando, e o que ele queria dizer com aquilo. Ele então fala que comprou do próprio bolso dele, porém na mente dele ele estava pensando que ele estava ferrado. Os outros detentos então falam que ele estava muito suspeito, e um deles fala assim: se não há nenhum tipo de droga ali dentro, então por que você não bebe primeiro? O prota então fala assim: por que você tá me dando isso de repente? É muito suspeito, você não acha? Nisso o garoto pensa: será que o Jo Young também está começando a suspeitar de mim? Mas faz sentido considerando a minha imagem geral. Porém, pra surpresa de todo mundo que estava ali, o nosso prota acaba bebendo aquela bebida, o que acabou surpreendendo até o garoto que entregou pra ele. Ele então fala que aquela bebida tinha um gosto ótimo e agradece ele. Ele então se vira e fala que amanhã é dia de limpeza e para todos estarem prontos. O garoto então não estava acreditando no que estava acontecendo na frente dele. E se ele soubesse que o nosso protagonista beberia imediatamente, ele teria já colocado e não apenas testado em água. E nisso ele fica muito indignado. A cena então muda e o nosso prota estava desenhando um dragão. Nisso aquele garoto se aproxima dele de novo e fala o que era aquele desenho bonito. E ele pensa que ele deveria aproveitar essa oportunidade para fazer essa pergunta. E o prota responde: é a flor do dragão vermelha. É na verdade um dragão azul adorado com flores vermelhas. E o garoto pensa que não tinha como ele falar que foi ele que drogou o nosso prota. Então ele teria que analisar os padrões de comportamento do Jo Young. O prota então fala que ele vai encontrar todos aqueles bastardos com essa tatuagem. E o garoto só conseguia pensar que ele precisava encontrar rapidamente uma maneira de drogá-lo sem ninguém saber. E para isso ele precisaria encontrar um caminho. O Jo Young então pergunta se ele tinha algo para dizer para ele, já que ele tava olhando para ele com essa cara. E o garoto meio confuso fala assim: bem, na verdade eu estou curioso há um tempo. Jo Young, por que você confia tanto assim em mim? O prota então pergunta o que ele queria dizer com aquilo. E o garoto fala que o prota deveria duvidar dos mentirosos em primeiro lugar. Mentirosos assim como ele. E confiar em pessoas sem pensar antes pode levar vários e vários problemas pra ele. E nessa mesma hora que o garoto fala isso, ele só conseguia pensar: mano, que merda que eu tô falando agora. E ele nem conseguia entender porque ele tinha acabado de falar aquilo. O prota então acaba respondendo ele e fala que ser bom em enganar os outros significa que ele era muito inteligente. E caras inteligentes assim não faria dele um inimigo com mentiras estúpidas. O Jo Young então acaba se levantando e fala pro pessoal apagarem as luzes e manda o garoto voltar para a cama dele. O cara então acaba observando aquela folha de papel que o nosso prota tinha desenhado. E ele pensa: então quer dizer que eu sou um cara inteligente, né? E dá até um sorrisinho enquanto ele pensa isso. A cena então acaba mudando para alguns guardas. E um deles fala que anunciaram que o ministro da Justiça vem hoje para a inspeção. E que era para deixar todo o compartimento bem limpo e o mais cheiroso possível. E assim mostra que todos os detentos estavam se empenhando na limpeza. A cena então acaba mudando para aquele garoto conversando com aquele cara psicopata. E o cara fala assim: você disse que faria isso, você me prometeu, não prometeu? Você me disse com todas as suas palavras que iria desinfectar ele. E eu escutei bem que você disse que faria isso. Mas por que você está me devolvendo isso agora? O garoto então pensa que talvez ele não deveria ter dito tudo aquilo que ele disse. Ele então responde o cara e falou assim: eu perguntei ao Jo Young e ele realmente lamenta ter chamado você daquilo. E quando eu falo aquilo, quer dizer aquela palavra proibida que você disse. E o Jo Young, ele é um pouquinho introvertido demais pra vir falar com você. Então ele pediu desculpas através de mim. Nisso o cara fica muito furioso e fala: então quer dizer que você está mentindo pra mim de novo, né, garoto? Assim então ele acabou dando um socão na barriga daquele cara. O psicopata então fala que ele não poderia perdoar os 7.199 e ele jamais vai perdoar aquele cara. Assim então ele começou a espancar muito o garoto, velho, dando vários chutes na cabeça dele. O cara então pega outro produto químico na mão e fala que dessa vez ele vai ter que desinfetar os dois. Ele então começou a pressionar a cabeça do garoto no que parecia aquelas privadas, tá ligado? Aqueles mictório. E o garoto que tava apanhando muito, ele só queria morrer naquele momento. E bem nessa hora, meus amigos, o nosso proto Jo Young acabou aparecendo. E ele fala: o que você tá fazendo nesse banheiro tão sujo, hein? Você realmente é um desgraçado imundo. O nosso prota simplesmente conseguiu falar todas as palavras proibidas que aquele maluco odeia. E o garoto vendo o Jo Young só conseguia ficar feliz e se perguntando por que ele demorou tanto pra chegar ali. Então temos um flashback do garoto chegando até o Jo Young enquanto ele tava varrendo. E ele fala: eu tenho uma coisa pra te contar, Jo Young. E o nosso
prota pergunta por que ele sempre vinha com uns papos tão tortos assim de repente. E ele fala, alguém me ameaçou. E eles disseram pra eu alimentar você com esse inseticida, pra quando você consumir isso, você agonizar até morrer. O prota então não tava entendendo muito bem o que ele queria falar com aquilo. Mas o garoto fala, mas eu, Gunamin, nasci nesse mundo de merda como homem. E eu não posso trair um amigo meu próximo. E eu jamais vou me curvar a tais ameaças. E assim ele acaba jogando fora o inseticida. Ó, vou ser sincero com vocês, por essa daqui eu não tava esperando não, hein? O maluco é íntegro. O Gunamin então fala assim, mesmo que as consequências fossem diretas, pode deixar que eu vou recusar essa proposta agora mesmo. E Joyong, eu já tava quase me esquecendo de te contar uma coisa. Aquela tatuagem do cara que você estava desenhando, do dragão da flor vermelha, na verdade eu acho que pode ser do cara que estava me ameaçando. Ele então pensa, Joyong, foi você mesmo que disse que eu era um cara muito inteligente. E convenhamos, né, o cara foi muito sagaz daqui, velho, jogou muito. Então voltamos para o presente. O Joyong então chega perto do Gunamin, e ele fala, ser muito inteligente também é um problema gigantesco. E o psicopata já tava surtando que o nosso protagonista tava na frente dele. O Joyong então acaba pegando ele pelo pescoço, enquanto ele tava falando que ia matar aquele desgraçado, de todas as maneiras possíveis, e queria derreter a pele dele na mesma hora. Porém, bem nessa hora, o nosso prota acaba dando um golpe de judô nele, falando que aquele maluco falava demais e era muito barulhento. E depois de ter jogado ele no chão com muita força, o Joyong numa pose badass fala assim, então quer dizer que você foi o cara que me ameaçou, né? Que disse que queria me matar. E o prota só conseguia pensar, eu finalmente encontrei você, aquele com essa tatuagem de merda no corpo. E o Gunamin só conseguia pensar que ele estava com muita sorte. O Joyong então fala que por causa daquela tatuagem, ele iria poder bater muito naquele cara, e isso sem se sentir culpado depois. A cena então acaba mudando e é dito, havia uma promessa de estrela em ascensão nas artes marciais, e seu movimento de assinatura estava abraçando o oponente pelo seu abdômen e o espremendo, como se estivesse prestes a estourar ele, mas na realidade foi um jogo sujo entre aspas, que acabou bloqueando as mãos do seu adversário, então eles não poderiam bater nele. Mas depois desse dia, ninguém viu esse movimento novamente, porque ironicamente, a estrela em ascensão que era notória por brincar sujo, desenvolveu uma fraqueza muito crítica, que era aquela compulsão por limpeza, que se chama germofobia, e vimos que essa estrela era na verdade aquele cara. O Joyong então, depois de bater muito naquele cara, ele pergunta assim, mas e aí, você vai continuar guardando meus golpes sem responder? E ele fala, diga-me tudo o que você sabe sobre o dragão celestial. O cara então começa a falar que tava tudo sujo em volta dele, e que o chão do banheiro estava completamente cheio de germes. Ele então se levanta rapidamente e fala que a pele dele estava apodrecendo naquele lugar de merda. O Joyong então fala que mesmo naquela situação crítica que ele se encontrava, aquele cara ainda estava preocupado com a sua limpeza. O prota então fica refletindo sobre algumas coisas, e o cara só conseguia falar que ele com certeza iria matar o número 7199. O Joyong então fala que parece que ele não estava entendendo muito bem a situação dele, e ele fala que ele também odeia tudo isso porque é tão sujo, mas ele acha que ele vai ter que usar uma terapia de choque naquele cara. E assim o nosso protagonista pede pra ele abrir a boca. Então temos o flashback da vida desse cara, e ele falando que tava muito sujo como sempre, né? E ele diz que ele precisava lavar tudo aquilo rapidamente. Porém, na hora que ele acaba abrindo seu armário, havia um monte de lixo que acaba desabando na frente dele. De repente então um cara acaba aparecendo atrás dele, imobilizando ele e jogando ele no chão. O cara então fala que disseram que a germofobia dele era tão grave que ele não poderia lutar nunca mais. E vendo como ele não conseguia sair daquela situação, os boatos que ele estava escutando por todos os lugares deveria ser verdadeiro. O cara então fala, você sabe quanto eu fui humilhado depois de vomitar na arena? Você é sujo, jogando lixo. Então abre bem a sua boca, seu desgraçado, porque pode ter certeza que eu vou enfiar isso no seu estômago abaixo. E o maluco tava tão desesperado falando que aquilo era realmente tudo sujo, que ele estava fazendo tanta pressão nos seus dentes que até saía sangue. E voltando para o presente, vemos que o cara tava surtando completamente. E assim ele acabou pegando o nosso prota e imobilizando ele. O cara então fala que qualquer um que tente deixar ele sujo, ele vai bater tanto até que o corpo dele vai virar apenas um suco. O cara então sorrindo que nem um psicopata chega bem pertinho do Joyong. Ele então fala sorrindo que vai apertar as entranhas dele até elas explodirem. E atrás de uma porta o Gunamin estava observando tudo aquilo que estava acontecendo. Ele então fica se perguntando se ele deveria ajudar o Joyong, e que se as coisas continuassem desse jeito, com certeza o Joyong iria morrer. O Joyong então fala que aquela situação toda fazia ele lembrar dos velhos tempos, que como filho daquele homem desgraçado, o seu pai nunca abraçou ele nem sequer uma vez, mas quando o assunto era ensinar ele a lutar, ele abraçava ele o suficiente para quase quebrar todos os ossos do seu corpo. O Joyong então acabou imobilizando o braço dele, falando que aquela memória dele era muito nojenta. O prota então agradece ele por lembrar dessas memórias, e que ele estava muito acostumado a lutar naquele terreno, e que agora ele estava com uma vontade de fazer xixi também. O Joyong então sorrindo fala que primeiro ele iria explodir ele. Assim então ele acaba
acaba quebrando os braços daquele cara, e ele fala que a próxima seria a coluna dele. Logo em seguida então o Jo-Young acaba dando um chute na cara do maluco. O Jo-Young então percebeu que o cara tava batendo nele, como se fosse pra parar no meio de uma luta. O Jo-Young então fala, então quer dizer que você tá querendo parar, né? Só que tem uma coisa, ninguém me ensinou nada sobre isso. Assim então o Prota termina de quebrar tudo no corpo daquele cara. Nessa hora então a cena acaba mudando pros caras varrendo. E quando a cena volta para o nosso Prota, aquele psicopata estava completamente amarrado. E o Ganami na verdade estava com um funil dessa vez na boca dele, pedindo pra ele ficar bem paradinho naquele lugar. Ele então fala pro Jo-Young que o cara estava resistindo ferozmente. E como pode ser tão difícil pra alguém da mesma espécie entender o que eles estavam dizendo? Ele então fala que talvez a terapia de choque não fosse o suficiente, já que eles podem realmente ter que fazer isso. O Jo-Young então de repente começa a baixar as calças. Ele fala, bom, eu não gostaria de fazer isso. E de todas as coisas que nós poderíamos fazer com ele, isso definitivamente é o mais chocante pra ele. E eu tenho certeza que ele vai se lembrar disso pro resto da vida dele. Caralho, mano, aqui eu não tenho nem palavra, mano. O protagonista é foda demais, cara. Cruel também, né? Caralho, maluco insano. O garoto então pede pra que ele abra bem a sua boca, já que o suco de limão vai entrar. O Jo-Young então fala assim, eu me pergunto qual que seria o gosto. Rapaz, eu não me pergunto não, hein? Se tá querendo saber é porque tá muito curioso pra beber, hein? Bem nessa hora então o maluco começa a gritar e chorar de ódio de tanta raiva que ele tava. O garoto então acaba tirando da boca dele e fala que eles finalmente podem conversar. E o Jo-Young fala, é melhor dessa vez você responder corretamente. Conte-me tudo que você sabe sobre o dragão celestial. Então é dito, tatuagens são feitas com agulhas espinhadas na camada derme da pele. E nessa hora a tinta é injetada. Nisso o cara fala assim, novato, eu ouvi dizer que você é germofóbico, mas você não precisa se preocupar com isso não, isso aqui é bem higiênico. E eu vou desenhar lindamente pra você, o dragão da flor vermelha. Essa mulher então fala assim, você sabe né, por que uma organização tão grande aceita menores como você? O dragão ele representa o poder e a força, e essa parte florida simboliza a vitalidade e a vida. Mas não importa o quão bonitamente uma flor floresce, algum dia ele será condenado a murchar e cair no chão. E o dragão celestial está procurando as sementes que farão crescer a próxima geração. E esses são considerados menores, os novatos, e estão cheios de potencial que os adultos não podem ter. Dependendo do ambiente e das experiências pelas quais eles passam, esses novatos podem crescer absurdamente. A organização acaba recrutando talentos muito mais cedo do que o normal, para cuidá-los e cultivá-los dentro de um jardim da organização. E as sementes que crescerem dessa forma, florescem lindamente como as flores tatuadas nesse dragão. E esse é chamado de o dragão celestial. O homem então fala que era tudo que ele sabia, e ele é apenas um membro baixo da organização, então ele não tem acesso a nenhum tipo de informação. Ele então começa a implorar muito para o Jo-Young para que deixe ele ir. O Prota então pensa, então quer dizer que esse foi o motivo de novo, né meu pai? Meu pai, aquele desgraçado velho, me criou desde muito jovem através de um treinamento terrível, e ele sempre falava pra mim florescer o mais rápido possível, florescer mais rápido do que qualquer outra pessoa. O homem que estava amarrado ele fala assim, mas por que você está perguntando sobre a organização? E o que poderia ser? Não me diga que você também quer se juntar ao dragão celestial. O Prota então pergunta o que aquele desgraçado estava dizendo com isso, e ele responde, número 7199, ouse desafiar o dragão celestial. Então quer dizer que é por isso que você estava me segurando esse tempo inteiro, né garoto? E se você tentar conseguir o meu lado bom agora mesmo, eu até poderia recomendar você para o dragão celestial. E cada vez mais que aquele cara continuava falando disso, mais ódio nosso protagonista ficava. Rapaziada, lembrando que os membros aqui do canal têm acesso antecipado a todos os vídeos do canal, e também podem assistir em uma playlist todos os vídeos sem nenhum anúncio. Para se tornar membro é só você clicar no link aqui da descrição. O Jo-Young então acaba pegando aquele cara pelo pescoço na maior brutalidade do mundo, e o cara pergunta por que de repente ele estava fazendo isso, já que ele havia contado tudo que ele sabia para o Jo-Young. O Jo-Young então tava enforcando tanto ele que o cara tava quase perdendo a consciência. O Jo-Young então pede pra ele calar a boca ali mesmo, e tudo isso era porque ele tava desprezando aquela merda de organização. A cena então acaba mudando para os detentos limpando o corredor, e enquanto nosso protagonista estava limpando o chão, alguém chega por trás dele oferecendo um tipo de água sanitária, tá ligado? Na verdade não dá nem pra entender muito bem. O Jo-Young então pergunta o que ele queria com aquilo. O garoto então acaba falando obrigado para o Jo-Young, e o Prota pergunta por que ele tava agradecendo, e ele fala, graças a você por ter matado aquele bastardo desgraçado, eu acho que de agora em diante eu finalmente posso dormir tranquilamente na minha cama. O Jo-Young então fala que ele não matou o cara não. O Jo-Young então fala assim, quando você estava na sala anterior, você realmente foi machucado por alvejante, não foi? E normalmente as pessoas que acabam sofrendo isso acabam morrendo na mesma hora, certo? Mas por incrível que pareça, parece que você sobreviveu a esse tipo de tratamento. O cara então disse que normalmente as pessoas são tratadas daquele jeito porque elas têm espuma saindo da sua boca, e então ele acabou fingindo com água e sabão para se safar. O garoto então fala que na verdade ele mentiu sobre tudo aquilo, já que ele estava querendo muito ir para o outro quarto, então ele tinha configurado tudo isso com muita antecedência. O Jo-Young então acabou
ficando muito surpreso com aquilo, e pensando no quanto aquele bastardo que tinha toque ficou louco, então realmente foi muito assustador pra ele. O Jo Young então fala que de qualquer forma ele não precisava agradecer pra ele, já que o garoto acabou ajudando ele também a encontrar a tatuagem que ele tanto tava procurando. O garoto então fala assim: eu ouvi antes que você realmente estava procurando uma tatuagem, e era uma tatuagem de uma organização terrível chamada de Dragão Celestial. E sem querer me intrometer, mas por que você tá procurando isso? O Jo Young então, sem pensar duas vezes, ele fala que ele vai matar todos aqueles que tiverem aquela tatuagem. O garoto então pergunta o que aconteceu com o nosso protagonista para ele querer uma coisa dessas. O protagonista então fala que agora ele tem 2 deles, mas em breve com certeza ele vai encontrar todos os outros. O garoto então fala que há muita gente na prisão juvenil, e também há muitas pessoas que acabaram pintando todos os seus corpos. Ele então pergunta se eles também têm algo em comum. O Jo Young então para pra pensar um pouco, e ele fala assim: cara, pensando bem, os 2 caras que derrubaram eram ambos líderes da sala, então eu acho que o mais fácil seria encontrar todos os líderes das salas. O garoto então fala que o Jo Young não ia precisar fazer isso, e ele fala que na próxima semana vai haver uma reunião de todos os líderes de sala, já que é o dia da assembleia de um dia. O Jo Young então não estava entendendo muito bem o que ele queria dizer com isso. O Jo Young então pergunta o que ele queria dizer com um dia como assembleia, e o garoto fica surpreso que o Jo Young não sabia daquilo, e ele fala: uma vez a cada trimestre, os líderes da sala de cada ala se reúnem para fortalecer o seu relacionamento, e essa é uma razão oficial dentro da prisão juvenil. Na realidade, é uma questão do que acontece dentro da prisão, e nesse ambiente vai ter todos os tipos de conversas ilegais que você possa imaginar, e é conhecido como cartel criminal. O garoto então fala assim: e se você realmente for lá, é lá que se encontra todos os líderes da sala de reunião, mas você realmente precisa tomar muito cuidado com isso. O Jo Young então pergunta por que ele deveria tomar cuidado, e o garoto fala assim: você já se esqueceu, né? Os criminosos juvenis de todo o país se reúnem bem aqui nesse lugar, e também há uma pessoa muito perigosa entre eles, então nunca se destaque no meio da multidão. E assim mostra a reunião de líderes da sala de prisão juvenil na assembleia de um dia, e um cara fala assim: Park Jong-chan, e aquele bastardo do toque. Então você quer dizer que eles foram completamente derrotados, certo? E eu também ouvi que aquele que fez eles ficarem nesse jeito é alguém chamado de Cha Jo-young, certo? E eu realmente estou curioso para conhecer essa nova pessoa. E o outro cara fala que também estava muito curioso para poder conhecer o Cha Jo-young. O outro cara então que estava sentado manda todos eles irem se ferrar, e eles precisam ensiná-lo uma lição. E um maluco gigantesco que estava lendo um tipo de bíblia manda todos eles se acalmarem, por favor, já que Deus pregava paz no mundo. De repente, também na onde esses caras estavam todos reunidos, a porta que estava atrás deles acaba se abrindo. Nessa hora então o Jo Young acaba aparecendo e pegando uma pá, e ele fala: então quer dizer que era assim fácil encontrar vocês, né? E eu passei por todos esses problemas pra nada. E assim ele acaba quebrando aquela pá no meio. Nisso, todos que estavam reunidos ali não estavam entendendo absolutamente nada do que aquele cara tava falando. Porém, um deles fala assim: o que o homem da semente tá fazendo aqui? O Jo Young então, com um pedaço da pá afiada, ele coloca no pescoço de um cara e fala que ele estava ali para lidar com todos eles. A cena então acaba mudando para os detentos lá fora, e eles falam que eles precisavam ganhar o seu sustento, então era para acabar com tudo que eles tinham. Uma pessoa então fala assim: Majin, ouça com atenção, hoje é o dia do nosso querido Jo Young, e ele está participando da reunião de líderes, então é melhor você oferecer algumas palavras de encorajamento para ele. O Majin então pergunta o que era isso, e o Jo Young fala que ele também não sabe dos detalhes. O Gunami então fala assim: então deixa eu explicar, vou explicar tudo sobre a reunião dos líderes, e essa reunião é um encontro de intercâmbio entre os líderes de células, aprovado diretamente pelo diretor da prisão, e é um lugar perigoso onde o comércio e informações legais são compartilhadas. E eu tenho certeza que você já viu muito isso em filmes, certo? E eles não são apenas bandidos locais, e eu ouvi dizer que era uma escala comparável até às grandes organizações criminais. O Majin então fala assim: então tá bom, tenha uma boa reunião, mas tenha cuidado e tenha uma boa reunião. O Gonami então pergunta se era só isso que ele tinha pra dizer pro nosso protagonista, e se fosse pra dizer só isso, era pra dizer com mais sinceridade. E ele fala: de qualquer forma, está cheio de pessoas perigosas sem saída, então é melhor você não causar problemas, e não importa o que aconteça naquele lugar. Então a cena volta para o Jo Young na reunião, e o Jo Young fala: o que você disse sobre a semente? Pode deixar que eu vou secar todas essas malditas sementes que você está falando. E todos ficam se perguntando o que aquele garoto estava fazendo ali. O Jo Young então pede para aquele cara se levantar e ir até ele, porém o cara sorrindo ele fala assim: não, muito obrigado, tô bem de boa aqui. E o Jo Young não entende muito bem o porquê que ele estava se comportando daquele jeito, e o cara responde: o líder da célula pode usar a violência, sob o pretexto de manter a ordem, e parece que você está se comportando assim por causa dessa regra, mas parece que você perdeu a parte mais importante dessa conversa. Nas últimas brigas que você teve com os 3 líderes de célula, você acabou os derrotando. Provavelmente havia razões justificáveis para aceitar essa briga, e essa sua atitude geralmente é chamada de justificação. E explicando isso, para uma luta como essa sem benefício ou razão para mim, eu não tenho justificativa para responder esse ato. Apesar
disso, se você insistir em balançar os punhos de uma forma imprudente e perturbando a ordem dessa prisão, os outros líderes das células não vão deixar você sair vivo daqui, garoto. Mas e aí, garoto, você vai continuar planejando me furar com isso? O Jo-young então acaba parando e pensando um pouco. E ele pensa, se eu agir de forma imprudente, então quer dizer que eu posso me tornar o alvo dos outros líderes da célula, certo? E é exatamente como eu esperava. Se eu colocar todos na prisão contra mim, as chances de eu sair daqui ileso e muito menos assumir o controle do lugar se tornam muito minúsculas pra mim. E era um método muito imprudente pra mim, mas tentar confirmar isso foi uma boa ideia. O homem então acaba se levantando e fala assim pro nosso protagonista: e aí, você já terminou essa sua farsa estranha? Você realmente nunca planejou me perfurar em primeiro lugar, não é? E pela forma que você demonstrou as suas ações agora, parece que você é muito hostil em relação ao dragão celestial, né? Você realmente não sabe o seu lugar, né, garoto? O cara então fala que aquilo pra ele era quase patético e se vira e vai embora. Um homem então na frente de todos eles fala assim: agora então, vamos começar a reunião de líderes. Primeiramente, infelizmente algumas pessoas estão ausentes. Kim Sung-Hoo, o líder da célula número 65, e Park Jong-Shil, o líder da célula número 7, e também o Kang Jion, líder da célula 2. E todos eles estão ausentes devido a lesões. E aquele homem lá todo religioso fala pra Deus que era lamentável tudo aquilo. O cara então continua dizendo, e a causa de todos esses incidentes é dita como o nome de Cha Jo-young, o novo líder da célula número 36. Os outros caras então falam assim, então quer dizer que esse é o cara dos rumores, né? E ó, ele parece bem bonitão, mas qual será que é a gangue que ele pertence? O Jo-young então pensa assim, há cerca de 15 líderes de células reunidas ali, e a primeira vez não vejo ninguém com a tatuagem do dragão celestial, exceto por um cara apenas. O homem então fala, Cha Jo-young, você tem algo a dizer como novo líder da célula? O Jo-young então pergunta qual que era o grande negócio em ser um líder de célula, e se pergunta se eles estavam todos ansiosos só por causa disso. E os caras que estavam em volta não gostaram muito das palavras do nosso prota não. E o Jo-young fala então que eles deveriam ir para o segundo assunto. Porém o homem responde ele, e fala que são as fontes de renda, operando pelos líderes das células dentro da prisão, e também são conhecidas como lojas, e uma parte dos lucros dessas lojas é entregue ao diretor. Mas uma pessoa não pagou parte da homenagem desse tributo, a covilha de jogos de Park Dong Hwan. E ele fala, meu Deus, hein, parece que houve um erro da nossa parte. E ele fala, garantimos que seja entregue até o final de hoje. E o outro cara agradece por confirmar aquela situação. Porém, outro homem fala assim, por falar nisso, há rumores estranhos circulando por aí, que todos os jogos de alta aposta de Gambling Den, que estão supostamente baseados na confiança e na justiça, são todos eles uma fraude. Então, o que você tem a dizer sobre isso? O homem então sorrindo fala assim, todo mundo sabe aqui o que acontece se você for pego fazendo isso. E de jeito nenhum eu farei uma coisa desse tipo. E se dá certo, há uma fraude acontecendo na minha casa de jogos. Então fique à vontade para cortar a minha cabeça se isso acontecer. A cena então acaba mudando para outro lugar e fala próximo sobre a distribuição de cigarros do bloco 2. E quando vemos mais a fundo desse local, havia algumas pessoas jogando e algumas delas estavam muito desesperadas que estavam perdendo. E também havia alguns carros em volta do local parecendo uma garagem. Um cara então falou que ele estava completamente ferrado e o outro cara fala que ele não consegue acreditar que ele conseguiu ganhar com a mão merda que ele tava. O cara então fala que aquilo tudo era uma merda e que ele vai mudar as coisas na próxima rodada. E o outro fala que se ele continuar fazendo isso, ele com certeza vai chegar no fundo do poço. E aquele local era a localização da loja de Gambling Den, a oficina de reparos automotiva do centro de treinamento profissional. Um garoto então chamado de Ji Eunho fala, é a sua primeira vez no Gambling Den, certo? E esse garoto, ele era o revendedor de jogos. E ele fala, os jogos aqui são mais simples do que parece, e também muito mais simples do que uma casa normal. Cada mesa tem um tipo diferente de jogo, mas já que é sua primeira vez, recomendo um jogo mais simples, que é o jogo de dados. E eu tenho certeza que vai ser muito divertido pra você. E com o que ele estava falando era com o Jo-young, o nosso protagonista. O Jo-young então fala assim, sério? Então eu devo apenas jogar uma rodada nesse seu famoso jogo de dados, certo? Então é dito, arrasar não é divertido. Você disse que eu seria o único a ser machucado se eu tentasse te furar sem justificativa nenhuma, certo? Mas isso também significa que no caso oposto dessa situação, se eu tiver uma bela justificativa pra fazer isso, seja te bater que nem um merda ou cortar a sua cabeça, eu realmente vou poder fazer tudo o que eu quiser. O homem então acaba perguntando o que o Jo-young tava fazendo agora, já que o Jo-young tinha batido aquele dado com muita força no chão. E o Jo-young fala assim, você poderia olhar isso daqui por favor? Já que tem um imã dentro daquele dado, e você e seus canalhas de merda são completamente uma fraude dentro aqui dessa prisão. Então é dito, sobre a gestão e vigilância rigorosas, a prisão juvenil era suposta para funcionar para a reabilitação de jovens infratores, e isso era o que o mundo exterior pensava da prisão. Mas após a nomeação de Kyung-won Sheng-seo, o 26º diretor, o lugar se transformou em um ponto de crime. As Inco Commissars, operadas
lideradas pelos líderes das células, que são mais conhecidas como as lojas dentro da prisão, enviam uma parte dos lucros para o diretor, e em troca os líderes das células recebem vantagens e liberdades, muito além daquelas dos presidiários comuns. E quem que poderia imaginar uma coisa dessas? Que um cartel criminal estava sendo criado, e nisso dentro do centro de detenção juvenil, e uma das lojas aqui dentro era o canto de jogos. De repente então a cena muda para um homem sorrindo falando que ele estava em ótima hora, e ele tá com o sentimento de que tudo ia dar certo. Mas o que ele poderia fazer agora, já que todo o dinheiro dele havia se perdido? E se ele pudesse ir só mais uma vez, ele definitivamente iria ganhar. De repente então o homem fala que há um jeito, já que ele pode emprestar dinheiro para esse cara jogar mais. Porém isso só se ele desse uma garantia para ele. O outro cara então pergunta se estava brincando com a cara dele, e o porquê que ele estava dizendo isso só agora para ele. Então é explicado que os meninos acabam ficando mais viciados em jogos de azar, mesmo durante o tempo que estão lá. A cena então acaba voltando para o nosso protagonista falando que tinha um imã dentro do dado, e ele novamente fala que aquilo ali era completamente fraudulento. O garoto então pergunta o que ele estava falando, por que ele acha que aquilo era fraude, e o Jo-young pega o dado e fala que tinha um imã dentro daquele dado, para que assim eles consigam mexer nos resultados. As outras pessoas então que estavam jogando ficam se perguntando o que aquele garoto estava falando, e se o ponto do jogo na verdade estava roubando eles mesmos. O Jo-young então fala assim: eu disse algo de errado para você? Você usou o imã, então o dado mostraria o número que você quer. O garoto então preocupado fala que aquilo não era verdade, e ele fala que aquilo ali era na verdade apenas um peso para manter o centro de gravidade. O homem então fala: aqui está um imã, então traga perto desse imã aqui pra gente ver. E ele fala que se fosse um imã, ele com certeza iria grudar, mas ele simplesmente caiu. E o homem fala: como você pode ver, esse imã é de verdade sim. E assim ele prova que realmente funcionava. Não, mas pelo amor de Deus, mano, aí fica muito fácil enganar, né? Se eu não me engano, tem aqueles imãs que tipo assim, se é negativo e negativo, eles se repelem. Agora um imã positivo e um negativo, aí sim que eles se atraem. Tá vendo, mano? O lado qual aqui também é cultura, fi. Porém, né, não é todo mundo que pensou desse jeito, já que todo mundo que tava ali jogando falou que era apenas um susto. E por que aquele canalha tava causando tanto conflito assim do nada? E com certeza era porque ele tava sem dinheiro pra jogar. O homem então fala pro nosso protagonista se tava tudo bem agora, se eles poderiam jogar de novo. Porém, o dono do lugar estava observando bem o Jo-young. A cena então acaba mudando e o cara fala que ele era incrivelmente rápido, já que ele já havia perdido tudo que ele tinha. O Jo-young então fica se perguntando o que estava acontecendo naquele lugar, já que ele tem certeza de que há cerca de 50% de chance de ganhar. Ou será que ele realmente teve apenas azar? O homem então pergunta para o nosso protagonista se ele estava sem dinheiro, porém ele pede para esperar um pouco. O Jo-young achou que tinha uma coisa estranha, mas era apenas um pedaço de papel. E o garoto fala que ele estava se saindo muito bem para um novato. Bem nessa hora então, um homem acaba se levantando e quebrando tudo, falando que aquilo realmente era uma fraude, e que tudo ali em volta era uma fraude de verdade. O cara então pergunta se ele era otário demais, e isso não era uma conta verdadeira, então ele não vai dar o dinheiro dele. Porém, aquele cara da tatuagem acaba pegando a mão desse cara e fala: você ficava tão feliz quando ganhava dinheiro, não é? Mas quando você perdeu tudo, com certeza você vai ter muitos problemas. Já que você está falando que tudo aqui é uma fraude, então como você vai provar isso? O homem então fala que a probabilidade não faz sentido nenhum, e o cara da tatuagem fala assim: então tudo que você tem é apenas um sentimento, né? E se você causar um alvoroço sem nenhuma evidência, vamos ter um problema grande aqui. Afinal, você está incomodando todos os outros que estão tentando jogar. O cara então preocupado acaba pedindo desculpas, e ele só fez isso para a segurança de todos. Então ele acaba implorando para ser generoso com ele e perdoar ele. O homem então fala que estava tudo bem, e que era para todos eles apenas continuarem apreciando o jogo. E ele pede para que façam um trabalho melhor se aquilo tá incomodando eles. Porém o Jo-young ainda não estava muito satisfeito com tudo aquilo não. E de volta para sua cela, o Jo-young estava conversando com os outros, e um deles acaba perguntando para o Jo-young como que foi lá dentro do covil dos jogos. E o Jo-young fala: eu perdi todo o meu dinheiro, e eu não consegui nem sequer encontrar uma prova de que estavam trapaceando. O Jo-young então pergunta o que eles fizeram também, e eles falam que eles os roubaram de acordo com o plano, e que o Jo-young fez uma ótima atuação lá dentro, e todo mundo tava focando a sua atenção nele naquela hora. Então roubar todo mundo ali foi muito fácil. O Gunami então pergunta se o plano dele era genial, e o protagonista fala que era um pouco embaraçoso demais. O Gunami então fala assim: eles realmente são fraudulentos, e podemos encontrar algo nessas cartas. O Jo-young então fala que tava tudo certo, então deve ter algo realmente naquelas cartas. A cena então acaba mudando para aquele cara de tatuagem, e ele tava segurando a cabeça daquele cara que falou que aquele jogo era fraudulento, e o cara estava com o rosto perto de um pneu de um carro ligado, e aquele cara tava chorando pedindo desculpas várias vezes. O cara da tatuagem então pergunta se o Gambling Den era uma fraude, e o cara fala assim: pessoas como você são a razão de que esses rumores absurdos se espalharam. E depois de matar esse cara, aquele cara que tava jogando com o Jo-young acaba aparecendo, e assim ele pede desculpas pro cara tatuado, e o cara pergunta sobre o que ele tava pedindo desculpas, e o garoto responde que era por ter deixado o Jo-young causar conflito na mesa dele, e ele fala que tava tudo bem, já que aquilo não era culpa dele, então ele realmente
não precisava se preocupar com isso. Ele só precisava continuar fazendo o melhor dele pelo Glambin-Den. Ele então fala, eu não sei porquê, mas aquele garoto parece ser bem hostil, como a gangue do Dragão Celestial na qual eu faço parte. E eu realmente não me importo se ele está atrás de mim, mas eu não posso deixar ele mexendo com o meu ponto de jogo. E se aquele garoto causar problemas novamente, então teremos que fazer algo. E dentro da cela do Jo-Young, o garoto fala que ele encontrou, e assim ele acaba mostrando o verso da carta. E no padrão circular regular, há 2 círculos de tamanhos diferentes. E assim está provado que a carta estava marcada. E com certeza você saberia qual é a carta pelo verso dela. O Majin então fala que eles realmente estavam trapaceando, e o Jo-Young fala que ele finalmente encontrou uma prova, e também uma justificativa. E nesse exato momento o cara da tatuagem falou que se ele realmente causasse problemas novamente, eles iriam arrancar a cabeça do Jo-Young. Se vocês querem a parte 5 dessa obra da prisão, que é muito boa, deixem muitos likes e muitos comentários, porque se tiver muito, pode ter certeza que eu vou trazer a continuação pra vocês. Não se esqueça que os membros podem assistir todos os vídeos do canal sem anúncio e também ter acesso antecipado aos vídeos. Se torne membro do canal com o link aqui da descrição. Até o próximo vídeo e valeu!